Testemunhar com os meus próprios olhos a minha sogra modelo, a personificação da tradição e dos bons costumes, aos saltos com o seu jovem amante no carro estacionado num terreno baldio foi o ponto de viragem. Aproximei-me calmamente, tirei as chaves da ignição e atirei-as diretamente para o esgoto pluvial. Depois sorri e liguei ao meu sogro. Pai, o carro da mãe avariou no meio de uma estrada deserta, vá buscar, lá antes que ela apanhe um resfriado. Numa só noite, a fachada de respeitabilidade da família Oliveira desmoronou-se. E eu, de nora desprezada, passei a deter oficialmente o poder de vida ou morte sobre todo o clã. Por que agi de forma tão implacável? Lisboa, naqueles dias de final de ano, apresentava um tempo úmido e instável, com ventos frios a atravessar as ruas calcetadas. Sou a Mariana. Tenho 30 anos e sou diretora executiva de uma prestigiada cadeia de lojas de moda de autor. Durante 5 anos como nora na casa dos Oliveira, escondi sempre a minha verdadeira fortuna e o meu rendimento mensal de dezenas de milhares de euros. Os meus pais sempre me disseram que uma mulher, ao casar, não deve ostentar demasiado, deve guardar algo para si e para manter a dignidade da família do marido. Obedeci docilmente. Pagava todas as despesas domésticas, as compras, até comprei o SUV de luxo para minha sogra se deslocar, mas sempre sob o pretexto de que era dinheiro poupado em conjunto pelo casal. Pensei que esse sacrifício silencioso me traria uma família calorosa. Mas enganei-me. A família Oliveira era um poço sem fundo de vaidade e hipocrisia. O meu sogro, o senhor Álvaro, era um funcionário público reformado. Estava sempre a pregar sobre a ordem, a tradição familiar, e desprezava a minha origem de uma família de comerciantes. O meu marido, o Ricardo, era fraco, usando sempre a frase "deixa que eu falo com a mãe" como escudo para a sua cobardia. Mas a pessoa que mais me sufocava era a dona Beatriz, a minha sogra. Ela era presidente da Associação de Mulheres da Freguesia e, onde quer que fosse, exibia o rótulo de família exemplar. Em casa, ela criticava-me por tudo e por nada, desde o facto de eu chegar à casa do trabalho tarde, às 19h, até ao facto de usar um vestido um pouco acima do joelho. Tudo era considerado um crime, uma falta de virtude e recato. Ela dizia constantemente: esta casa tem gerações de respeitabilidade, as mulheres devem saber manter a sua postura. Não deixem que o mundo vos ridicularize como mulheres da vida. Engoli todos esses insultos. Até aquela tarde fatídica de ontem, fui notificada de um levantamento invulgar de 12.000 euros da conta poupança conjunta que eu tinha reforçado no mês anterior. Esta era a conta que eu deixava em nome do Ricardo para ele tratar dos assuntos sociais e familiares. Verifiquei os movimentos e descobri que o dinheiro tinha sido transferido para uma ourivesaria na periferia. Suspeitando que o Ricardo andava em algo obscuro, decidi não fazer um escândalo e fui eu mesma investigar de carro. Ao chegar à área indicada pelo GPS, não vi o carro do Ricardo, mas o que me saltou à vista foi o SUV branco familiar, a matrícula inconfundível. Era o carro que eu tinha acabado de comprar para a dona Beatriz no início do ano. O veículo estava estacionado num terreno baldio, rodeado de ervas daninhas altas, escondido atrás de uma fila de casas em construção. Franze a testa. Por que é que uma mulher de 60 anos, que sempre se orgulhou da sua retidão, conduziria até este lugar ermo ao anoitecer? Desliguei o motor do meu carro à distância. Puxei a gola do meu casaco e aproximei-me sorrateiramente. O silêncio era tal que eu podia ouvir o vento a sibilar por entre as ervas. Mas quanto mais me aproximava, mais ouvia outros sons. Sons que não pertenciam à natureza. O SUV caro estava a balançar ligeiramente. Os vidros do carro não tinham película escura total. Talvez estivessem demasiado confiantes no isolamento do local e não tivessem puxado as cortinas. A janela do condutor estava ligeiramente aberta para o ar circular. Prendi a respiração e espreitei pelo vidro embaciado. A cena que vi quase me fez vomitar ali mesmo. No banco de trás rebatido, a dona Beatriz, a sogra modelo, a pessoa que sempre falava de tradição e ordem, estava numa posição que não podia ser mais crua e obscena. Por cima dela estava um jovem tatuado, com idade para ser meu marido. Ele movia-se vigorosamente, e a dona Beatriz agarrava-se ao pescoço dele, com o rosto contorcido de prazer. Gemidos e respirações ofegantes ecoavam claramente pela fresta da janela. O nojo subiu-me à garganta. Afinal, os 12.000 euros não eram do Ricardo.
tinham sido desviados por ela para sustentar este brinquedo sujo. A moralidade familiar, tudo não passava de um monte de lixo embrulhado numa capa brilhante. Ela usava o dinheiro do meu suor e lágrimas para sustentar um amante, e depois voltava para casa para me ridicularizar e dar lições sobre virtude. Uma chama de fúria acendeu-se, queimando a última gota de paciência que me restava. Pensei em tirar o telemóvel para gravar um vídeo, mas outra ideia passou-me pela cabeça, mais fria, mais cruel. Gravar um vídeo e mostrar-lo ao Ricardo? O Ricardo iria encobrir a mãe para proteger a honra barata da família Oliveira. Não, eu tinha de deixar que o próprio senhor, Álvaro, o homem mais patriarcal e preocupado com as aparências, testemunhasse com os seus próprios olhos a mulher atraí-lo naquele terreno baldio. Olhei para o lugar do condutor. Eles estavam com tanta pressa, tão desesperados, que até se esqueceram de tirar a chave da ignição. A chave ainda estava na ranhura. O sistema elétrico ligado para manter o ar-condicionado, a porta do condutor não estava completamente fechada. Eu não tremia. O meu coração naquele momento estava frio como um bloco de gelo. Deslizei suavemente a mão pela fresta da porta, empurrei ligeiramente a porta do carro. O ruído foi tão leve como uma folha a cair. Eles estavam imersos na luxúria, completamente alheios ao facto de o destino estar ali ao lado. A minha mão tocou na chave. Rodei suavemente para desligar o motor e tirei a chave da ignição. O som do motor e do ar-condicionado parou imediatamente. O espaço dentro do carro mergulhou num silêncio súbito, restando apenas a respiração ofegante dos dois seres desprezíveis. Recuei, segurando firmemente a chave na mão, e um sorriso frio surgiu no canto dos meus lábios. Atirei a chave diretamente para a boca de um esgoto ali perto. Um som seco de queda ecoou. A partir deste momento, aquele carro transformou-se numa jaula. Sem chave, não podiam ligar o motor, não podiam ligar o ar-condicionado, e naquele terreno baldio sem um único táxi à vista, só podiam ficar ali parados. Voltei calmamente para o meu carro e tranquei as portas. Peguei no telemóvel e marquei o número do Sr. Álvaro. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. Alô, Mariana, és tu? Aconteceu alguma coisa para ligares a esta hora? Estou a jogar as cartas com uns amigos no centro recreativo. Sim, pai, desculpe incomodar. Estou a caminho de encontrar um cliente na periferia e vi o carro da mãe estacionado num terreno baldio perto da Estrada Nacional 10. Liguei para a mãe e ela não atende. Parece que o carro dela avariou, pai. Carro avariado? Ela disse que ia a uma reunião da Associação de Mulheres na cidade. Por que é que foi parar à periferia? Não viste mal o carro? Não, não me enganei, pai. É o SUV branco com o final da matrícula 68. O nosso. Vi o carro parado e silencioso, e está a começar a chover e a ficar frio. Ia parar para ver. Mas o cliente está com muita pressa e não posso parar agora. Tente ligar à mãe, ou se não conseguir, apanhe um táxi para ir buscar antes que ela apanhe um resfriado naquele lugar isolado. Francamente, ela já não percebe nada de mecânica e ainda anda por aí. Deve ter ido na conversa daquelas amigas para ir ver terrenos ou algo assim. Está bem, vou tentar ligar-lhe. Obrigado, filha. Sim, pai, vá depressa buscá-la. Aquela zona é muito deserta. Tenho medo que aconteça alguma coisa. Adeus, pai. Desliguei. O silêncio dentro do meu carro contrastava completamente com a confusão que eu acabara de iniciar. Encostei-me ao banco, fechei os olhos e imaginei a cena que se seguiria. O Sr. Álvaro era um homem extremamente desconfiado. As minhas palavras, meio verdadeiras, meio vagas, certamente o fariam apanhar um táxi imediatamente em vez de apenas telefonar. Cerca de 5 minutos depois, a partir do SUV branco a 50 metros de distância, comecei a notar o pânico. Talvez eles tivessem terminado e percebido que o carro estava desligado e a chave tinha desaparecido misteriosamente. O meu telemóvel vibrou de repente. O ecrã mostrava o nome da minha sogra. Olhei para o ecrã iluminado na escuridão, e o canto dos meus lábios curvou-se novamente. Vamos ver como ela representa esta peça. Atendi, com um tom de voz muito suave e inocente. Sim, mãe. Estou a ouvir. Mariana. Onde é que tu estás? A voz dela tremia, uma mistura de pânico extremo e respiração ofegante. Talvez estivesse a tentar vestir-se à pressa. Estou a caminho de encontrar um cliente no centro, mãe. Aconteceu alguma coisa?
A sua voz parece assustada. Não é nada. Tu, tu passaste pela zona da Estrada Nacional 10? Estrada Nacional 10? Não, mãe. Estou na Baixa de Lisboa. Por quê, mãe? O carro avariou outra vez? Eu não sei onde deixei a chave do carro. Estou aqui às voltas e não a encontro. Conheces alguma oficina aqui perto? Chama-me um mecânico para abrir o carro urgentemente. Depressa, filha. Oh, mãe, como pode ser tão descuidada? Deixe-me tentar encontrar um número para ligar. Mas naquela zona, a esta hora, os mecânicos já devem estar fechados. Mãe, e está a chover. Por que não liga ao Ricardo ou ao pai para irem buscar? Não. Absolutamente não ligues ao teu pai. Fica calada. Chama só um mecânico. Eu pago o que for preciso. Está bem, vou tentar. Mantenha a calma e espere dentro do carro, mãe. Desliguei, coloquei o telemóvel em modo de voo e pensei. Chamar um mecânico? Desculpe, mãe. Esta noite, o único mecânico que vai arranjar a sua situação é o seu marido patriarcal. Sentei-me no carro e ajustei a câmara do tablier, apontando-a diretamente para o SUV. Ao longe, vi a porta do carro entreabrir-se, e o jovem tatuado saiu a cambalear, segurando a lanterna do telemóvel para procurar no meio da erva. Ele estava freneticamente à procura da chave que eu tinha atirado ao esgoto. Dentro do carro, a dona Beatriz punha constantemente a cabeça de fora, apressando-o em desespero. O céu começou a deitar uma chuva miudinha. O vento soprava em rajadas frias. E a figura desgrenhada e miserável da mulher de 60 anos encolhia-se de frio e medo. Foi então que, do início da estrada de terra, os faróis de um táxi iluminaram diretamente a cena. O carro travou bruscamente, as rodas deslizaram na lama, criando um som estridente. Respirei fundo e recostei-me no banco. A melhor peça de teatro dos meus 10 anos como Nora estava agora a começar. Vamos ver. Como é que a tradição e a respeitabilidade da família Oliveira seriam rasgadas em pedaços esta noite? Da minha posição de estacionamento, escondida atrás de uns arbustos, através da lente da câmara do tablier de resolução 4K, eu podia captar cada fotograma nítido de uma tragicomédia prestes a terminar. A chuva começou a cair com mais força. As gotas de chuva batiam violentamente no tejadilho do caro SUV branco que eu própria tinha assinado e pago para a minha sogra há 8 meses. Na altura, ela tinha se gabado perante os vizinhos, batendo no peito com orgulho, dizendo que era fruto das poupanças de uma vida inteira do casal, sem mencionar uma única palavra sobre a nora. Agora, aquele carro tinha se transformado no motel móvel mais sórdido. Os faróis do táxi projetaram um raio de luz ofuscante, rasgando a escuridão densa do terreno baldio. O táxi travou com um guincho, espalhando lama. A porta abriu-se e o meu sogro, o Sr. Álvaro, saiu. Ele não usou guarda-chuva, ignorando a chuva e o vento. O passo de um homem que foi funcionário público toda a vida, sempre calmo, tornou-se agora apressado e pateticamente agitado. Ele dirigiu-se para o SUV. Talvez na sua cabeça ainda acreditasse que a sua velha esposa modelo estava encolhida de frio porque o carro tinha avariado. Mas o que lhe saltou à vista primeiro não foi a sua esposa fiel, mas um jovem tatuado, nu da cintura para cima, curvado, a iluminar com a lanterna do telemóvel o esgoto à beira da estrada à procura da chave. O jovem sobressaltou-se quando a luz do táxi lhe bateu na cara. Recuou, tapou os olhos, com uma expressão de pânico total. O Sr. Álvaro parou. O seu olhar passou do jovem para o SUV com a janela entreaberta. O silêncio era tal que eu podia sentir o coração do Sr. Álvaro a bater descontroladamente. Ele avançou, empurrou violentamente o jovem para o lado, dirigiu-se diretamente para a porta do condutor e abriu-a com força. Ampliei o ecrã do telemóvel ligado à câmara. A imagem era nítida até as rugas. A dona Beatriz, a minha sogra, estava encolhida no banco de trás. O vestido de seda de marca estava repuxado, rasgado num ombro. O cabelo dela estava despenteado. A maquilhagem borrada misturava-se com o suor e a chuva que entrava. Ao ver o marido parado à porta do carro como um demônio, ela abriu a boca, os olhos reviraram-se, o corpo todo tremia, como uma rã a levar um choque elétrico. Tu, que pouca vergonha é esta que estás a fazer? O rugido do senhor Álvaro ecoou, rasgando o silêncio, abafando até o som da chuva. Não era uma pergunta, mas um grito de humilhação. O colapso total daquilo a que ele chamava tradição e honra
que ele tinha venerado toda a vida. A dona Beatriz gaguejou, as mãos atrapalhadas a puxar a saia para tapar o corpo miserável. Álvaro, Álvaro, ouve-me. Não é o que estás a pensar. Eu fui. Ela não conseguiu terminar a frase. O senhor Álvaro deu-lhe uma bofetada monumental diretamente na cara da mulher de 60 anos. O som estalado ecoou seco. A força da bofetada foi tal que a dona Beatriz caiu de cabeça contra o banco da frente, com sangue a escorrer do canto da boca. O senhor Álvaro não parou. A humilhação de um homem traído pela própria esposa idosa transformou-o numa besta descontrolada. Ele agarrou o cabelo penteado dela e arrastou-a violentamente do banco de trás para a chuva torrencial. A dona Beatriz caiu na lama. O vestido de seda branco e caro ficou tingido de lama suja, tal como o caráter dela. Ela abraçou as pernas do senhor Álvaro, chorando desesperadamente. Álvaro, por favor. Eu cometi um erro. Foi ele. Aquele rapaz seduziu-me. Drogou-me. Por favor, não me batas mais. As pessoas vão ver. É ridículo. Até naquele momento, apanhada em flagrante nua num terreno baldio, o que ela mais temia era que as pessoas vissem. A doença da vaidade estava entranhada no sangue desta família. O jovem tatuado, vendo que a situação não estava boa, agarrou rapidamente a t-shirt rasgada do tejadilho do carro e tentou fugir sorrateiramente. Mas o senhor Álvaro virou-se a tempo. Ele tinha pegado numa chave de rodas de ferro da bagageira e avançou, acertando em cheio nas costas do rapaz. O jovem gritou de dor e rebolou no chão. Mas o instinto de sobrevivência de um caça-fortunas profissional ajudou-o a levantar-se rapidamente. Ele não quis saber da amante idosa a chorar na lama e correu desenfreadamente para a escuridão, deixando para trás os insultos do senhor Álvaro. O senhor Álvaro virou-se para olhar para a esposa fiel ajoelhada no chão. Atirou a chave de rodas com força para uma poça de água. A respiração ofegante dele misturava-se com o som da chuva. Apontou o dedo diretamente à cara da dona Beatriz e sibilou cada palavra com ódio. Tu és a presidente da Associação de Mulheres. Tu és a família exemplar. Tu dás lições à nora sobre virtude e recato. Agora olha para ti mesma. Sua mulher devassa. Envergonhaste esta família. A partir de amanhã, sais da minha casa. Dito isto, o senhor Álvaro virou costas e caminhou diretamente para o táxi, que ainda estava à espera com o motor ligado. Ele bateu a porta do carro com força. O táxi deu meia volta e partiu a alta velocidade, deixando a mulher nua a tremer e a chorar no meio do terreno baldio sem vivalma. Sem chave, sem poder ligar o carro, sem telemóvel porque tinha caído algures durante o pânico. Esta noite, o frio da chuva de Lisboa iria entranhar-se até aos ossos dela, mas certamente não seria tão frio quanto a humilhação que lhe roía a alma. Sentada no meu carro, guardei silenciosamente todos os ficheiros de vídeo da câmara do tablier numa pasta encriptada na nuvem. Os meus lábios curvaram-se ligeiramente num sorriso de satisfação. Tudo correu perfeitamente, até ao último detalhe. Cheguei a pensar que ficaria destroçada, que choraria ao enfrentar a podridão da família do meu marido. Mas não. O meu coração estava estranhamente calmo. Quando se suporta durante demasiado tempo, a crueldade torna-se um instinto de sobrevivência. Liguei o carro lentamente. Os meus faróis passaram pela figura miserável da dona Beatriz, sentada a chorar com as mãos na cara ao lado da roda do SUV. Ela levantou os olhos para ver o meu carro passar. Talvez não soubesse que o carro era meu, ou a chuva tivesse turvado a sua visão. Não parei. Conduzi e integrei-me no trânsito intenso, dirigindo-me ao centro da cidade. Esta guerra estava apenas a começar. Arrancar a máscara da sogra foi apenas o primeiro passo. O meu próximo alvo era toda a verdade suja por trás da cobardia do homem, a quem chamo marido. Quando cheguei à casa, o relógio marcava as 23h. A casa de 3 andares, situada num bairro residencial nobre que costumava ser silencioso, estava agora toda iluminada, do rés do chão ao último andar. Abrandei deliberadamente o passo, tirei os sapatos de salto alto de marca, calcei os chinelos de casa e adotei a expressão mais cansada possível de uma mulher que acabara de terminar um longo dia de trabalho. Ao entrar na sala de estar, deparei-me com uma cena tragicômica. A dona Beatriz estava sentada no sofá, coberta com uma manta fina. O vestido de seda rasgado e cheio de lama tinha sido trocado, mas o rosto inchado, a nódoa negra no canto da boca e o cabelo pastoso da chuva não podiam ser escondidos.
Ela chorava desesperadamente, um choro lamentoso como o de uma vítima que acabara de passar por uma tragédia injusta e chocante. O meu marido, Ricardo, estava sentado ao lado dela, a afagar-lhe as costas para a consolar, enquanto o senhor, Álvaro, estava sentado imponentemente na poltrona em frente, com o rosto escuro como uma pedra e os olhos raiados de sangue. O cheiro intenso a tabaco no ar provava que ele tinha fumado muito. Ao ouvirem a porta abrir, os três viraram-se simultaneamente para olhar para mim. O que aconteceu? Ricardo? Por que é que a mãe está neste estado? Apressei-me a entrar, desempenhando perfeitamente o papel de nora preocupada, com a voz cheia de ansiedade e confusão. Representei tão bem que eu própria fiquei impressionada. Antes que o Ricardo pudesse falar, a dona Beatriz lançou-se sobre mim, agarrando-me as mãos com força, chorando ruidosamente como uma louca. Mariana, a minha vida é um inferno. Filha, fui tramada, fui roubada. Eles bateram-me, rasgaram-me a roupa. Queriam matar-me, filha. Tentei conter o nojo que me subia do estômago e retirei suavemente as mãos das mãos frias dela. Roubada, tramada. A desfaçatez das pessoas não tem limites. Apanhada em flagrante, nua num terreno baldio, e ela ainda conseguia inventar um guião perfeito para branquear a sua promiscuidade. O senhor, Álvaro, bateu com força na mesa de vidro, fazendo a chávena de chá tremer. Cala-te imediatamente. Ainda vais continuar com esse teatro até quando? Roubo? Que ladrão é que te deita no banco do carro? Que ladrão é que tu abraças pelo pescoço e gemes, sua devassa? As palavras do senhor Álvaro foram como uma faca espetada na farsa da dona Beatriz. Mas o Ricardo, o meu marido, o homem que se dizia o pilar da família, levantou-se de repente e defendeu a mãe em voz alta. Pai, o que é que estás a dizer? A mãe já disse que foi vítima de uma cilada de uns bandidos que a drogaram para roubar o carro e os bens. A mãe é a vítima, se não acreditas nela. Paciência. Como podes usar palavras tão humilhantes contra a mãe? Viste com os teus próprios olhos o que eles lhe fizeram? Ou só a viste depois de ter sido agredida e tiraste as tuas conclusões? Fiquei estupefacta. O meu coração, que já estava frio em relação à família Oliveira, congelou completamente. A defesa do Ricardo não era apenas a ignorância de um filho que idolatra a mãe. Transpirava uma lógica de encobrimento. Um guião que mãe e filho tinham combinado e acertado antes da minha chegada. Olhei para o Ricardo. A postura dele era agressiva, mas os olhos mostravam nervosismo e evasão. Um filho, ao ver a mãe apanhada a trair, a reação natural seria choque, humilhação, incredulidade, mas o Ricardo não. Ele estava a defender a dona Beatriz com uma determinação invulgar. Será que ele já sabia disto antes? Será que ele estava a esconder algo ainda mais terrível do que o facto de a mãe ter um amante? A dona Beatriz, vendo o filho defendê-la, ganhou coragem e rebolou no chão, batendo no peito. Ó céus! Vivi contigo dezenas de anos, cuidei desta casa, de cada refeição, de cada sono, e agora tu acusas-me injustamente. Mais vale morrer, para que viver para sofrer esta humilhação? No meio da cena de vitimização dela, o Ricardo virou subitamente o ataque para mim, com os olhos cheios de uma censura irracional. E tu, Mariana, quando ligaste ao pai, disseste que viste o carro da mãe estacionado no terreno baldio. Por que é que não paraste para verificar? Por que é que viste o carro da mãe num sítio tão deserto e te foste embora? Se tivesses parado, talvez a mãe não tivesse sido agredida pelos ladrões naquela cilada. Que tipo de nora és tu, tão fria? Cada palavra que o Ricardo proferia era como uma bala disparada diretamente contra a minha razão. Esta culpabilização descarada fez-me perceber uma verdade cruel. Nesta casa, eu serei sempre a estranha, o bode expiatório para todos os pecados deles. Quando eu fornecia dinheiro, era a nora boa. Quando acontecia algo, tornava-me a fria e sem coração. Não demonstrei raiva. Em vez disso, olhei diretamente nos olhos do Ricardo, os meus olhos calmos mas afiados como uma lâmina. Ricardo, eu disse claramente ao pai. Naquela altura eu estava a caminho de assinar um contrato importante que traria à empresa lucros de dezenas de milhares de euros. Esse contrato decide o fluxo de dinheiro para sustentar a vida nesta casa, para cuidar de ti, do pai, da mãe. Vi o carro parado e silencioso. Pensei que a mãe tinha apenas parado para atender o telefone. Liguei imediatamente ao pai para a ir buscar. Fui fria por fazer isso?
Ou querias que eu abandonasse um contrato de dezenas de milhares para ir a correr para o terreno baldio ver o que a mãe estava a fazer dentro do carro? Enfatizei deliberadamente as palavras a fazer. Tanto o Ricardo como a dona Beatriz estremeceram ligeiramente. Os olhos dela mostraram pânico, e o Ricardo ficou sem palavras. O senhor Álvaro, sentado na poltrona, massageava a testa, a impotência visível no seu rosto envelhecido. Muito bem, disse eu com voz calma, quebrando o silêncio sufocante. Se a mãe foi realmente vítima de uma cilada, drogada e agredida, então este é um caso criminal muito grave. Não podemos ficar aqui a discutir. Vou ligar imediatamente ao inspetor Santos, da Polícia Judiciária. Ele é um amigo próximo da minha família. Com a tecnologia de hoje, basta pedir as imagens das câmaras de trânsito da zona, encontrar o jovem tatuado e fazer testes de ADN na mãe e no carro, tudo ficará claro ainda esta noite. Enquanto falava, tirei o telemóvel e deslizei o dedo pelo ecrã. A minha declaração foi como uma bomba pesada lançada no meio da sala de estar. O rosto da dona Beatriz ficou sem uma gota de sangue. Ela parou de chorar abruptamente, agarrou-se à beira do sofá com as duas mãos, tremendo como se tivesse malária. Se a polícia se envolvesse, pedisse as câmaras e fizesse testes de ADN, o guião do roubo transformar-se-ia num crime de calúnia às autoridades. A honra de presidente da Associação de Mulheres, o rótulo de família exemplar, seria completamente destruído nos jornais. Não, não podes chamar a polícia. O Ricardo correu e arrancou-me o telemóvel da mão. O gesto foi tão bruto e óbvio que até o senhor Álvaro levantou a cabeça com um olhar desconfiado. Por que não chamar? Perguntei friamente. A mãe foi roubada? Foi humilhada. Tu, como filho, queres que a tua mãe sofra esta injustiça? Assuntos de família, resolvem-se em casa. O Ricardo gaguejou, com a testa a suar. A mãe já tem idade e é uma figura respeitada na freguesia. Ir à esquadra declarar estas coisas delicadas. Onde é que fica a cara da família Oliveira? Se os jornais pegam nisto, a honra da nossa família acaba. Não tens cabeça para querer chamar a polícia? Aparências. Sempre as aparências. O senhor Álvaro rugiu, levantando-se e apontando o dedo à cara do Ricardo. A tua mãe fez esta pouca vergonha e sujou o nome desta casa. E tu ainda a defendes e encobres a verdade. Muito bem. Se querem esconder, escondam. Mas eu não admito este tipo de mulher nesta casa. A partir de amanhã, põe-te a andar daqui. Dito isto, o senhor Álvaro subiu as escadas furioso e bateu à porta. O som seco estremeceu toda a casa. Na sala ficaram apenas 3 pessoas. O Ricardo olhou para mim com um olhar rancoroso. A dona Beatriz encolheu-se, sem ousar olhar diretamente para mim. Ela sabia que tinha sido eu a descobrir o carro. Eu liguei ao senhor Álvaro. Com a intuição de uma mulher, ela percebeu vagamente que eu sabia de tudo. Eu estava apenas a brincar ao gato e ao rato com eles. Não disse mais nada. Peguei silenciosamente no telemóvel da mão do Ricardo, virei costas e subi para o quarto. O guião desta noite tinha terminado na perfeição. A estupidez do Ricardo e a podridão da dona Beatriz tinham cavado o buraco que enterrou a minha última réstia de confiança. Quando a porta do quarto se fechou, abri o cofre pessoal e tirei um portátil com várias camadas de segurança. O incidente desta noite confirmou um pressentimento que eu alimentava há muito tempo. A decadência desta família não residia apenas na moralidade, mas estava intimamente ligada ao meu fluxo de dinheiro. Liguei-me ao sistema bancário e comecei a cruzar todos os fluxos de dinheiro, as contas poupança, os fundos de investimento que eu tinha deixado o Ricardo gerir nos últimos 5 anos. Se a dona Beatriz conseguiu levantar 12.000 euros para sustentar um amante, então o Ricardo, o marido que sempre defendeu a mãe contra toda a lógica, certamente também escondia segredos financeiros terríveis. Não vou apenas arrancar a máscara à dona Beatriz. Vou purgar toda esta família hipócrita e fazer-los pagar por cada cêntimo do meu suor e lágrimas que sugaram de mim. A verdadeira guerra começa agora, com os números. Nessa noite, fiquei acordada em frente ao ecrã do portátil. Cada linha dos extratos bancários aparecia clara e nítida. Usei o meu acesso prioritário de cliente VIP para solicitar extratos detalhados da conta conjunta que o Ricardo geria. Os números nunca mentem. Eram testemunhas de ferro que expunham cruamente a ganância sem fundo da família Oliveira. Os cerca de 12.000 euros levantados na semana passada não foram a primeira vez.
Ao longo dos últimos 3 anos, transferências de 2.000, 3.500 até milhares de euros foram continuamente feitas com descrições vagas como pagamento de materiais, transação comercial ou simplesmente siglas. Mas com a minha experiência de diretora executiva, consegui facilmente rastrear a conta de destino. Todo esse dinheiro fluía para a mesma conta bancária. Nome do titular da conta: Nuno Miguel Ferreira. Nuno Miguel Ferreira era o nome do jovem tatuado, o jovem piloto que tinha estado aos saltos com a minha sogra no SUV na noite anterior. Mas o que me arrepiou mais foi o envolvimento do Ricardo. Estes montantes foram autenticados com códigos OTP enviados para o telemóvel do Ricardo. Ele era o titular da conta. Ele aprovava as ordens de transferência. Isso provava uma verdade cruel. O meu marido não só sabia que a mãe andava a trair e a sustentar um jovem, como também usava o dinheiro do suor e lágrimas da esposa para financiar a devassidão da mãe, em troca do apoio dela naquela casa. O montante total desviado ascendia a quase 80.000 euros. 80.000 euros em troca daquelas cenas de sexo sujo no terreno baldio. Na manhã seguinte, acordei cedo, maquilhei-me ligeiramente para esconder as olheiras. Vesti um fato de escritório cinzento frio e imprimi todas as cópias dos extratos, prendendo-as ordenadamente numa pasta. Sabia que o Sr. Álvaro tinha o hábito de acordar cedo, sentar-se à mesa a beber chá e a ler o jornal. Este era o momento perfeito para detonar esta bomba. Desci as escadas. O Sr. Álvaro estava sentado lá, com o rosto envelhecido e cinzento após uma noite sem dormir. A dona Beatriz não se via. Devia estar escondida no quarto sem coragem de mostrar a cara. O Ricardo tinha saído cedo para o trabalho para evitar o ambiente sufocante da família. Coloquei a pasta suavemente sobre a mesa, mesmo à frente do Sr. Álvaro. Pai, eu não tencionava dizer nada, mas isto afeta diretamente as finanças e a segurança da nossa família. Acho que o pai precisa de saber a verdade sobre o suposto roubo da mãe ontem à noite. O Sr. Álvaro franziu a testa, olhou para a pasta e depois para mim. Estendeu a mão, pegou nela e abriu-a. O seu olhar percorreu os números que eu tinha sublinhado a vermelho. Nome do beneficiário: Nuno Miguel Ferreira. O que é isto? Por que é que há estas transferências de milhares de euros? Quem é este Nuno Miguel Ferreira? Isso são os extratos da conta poupança do casal que o Ricardo gere. Verifiquei por acaso e descobri que, nos últimos 3 anos, quase 80.000 euros foram transferidos para este homem chamado Nuno Miguel Ferreira. Mandei investigar. E o Nuno Miguel Ferreira é o jovem tatuado que estava no carro com a mãe ontem à noite. Eles não roubaram a mãe usou o dinheiro da família para sustentar aquele homem durante 3 anos. E o mais doloroso é que o Ricardo foi quem aprovou todas estas transferências. A mão do Sr. Álvaro a segurar o papel tremia, a sua cor mudou de vermelho vivo para pálido, os lábios tremiam sem conseguir dizer uma palavra. Quase 80.000 euros. Um número inimaginável para um funcionário reformado como ele. A humilhação de ser traído juntava-se agora à traição e engano do próprio filho e à baixeza da esposa. O Sr. Álvaro machucou os papéis, bateu com força na mesa e levantou-se. O seu rugido ecoou por toda a casa de 3 andares. Beatriz, desce aqui imediatamente. Desce. Do andar de cima, a dona Beatriz desceu sorrateiramente. Vestia um robe amarrotado, com a cara baixa, sem ousar olhar diretamente. Ao ver o Sr. Perma, Álvaro com os papéis amachucados na mão, ela pressentiu que algo de mal ia acontecer. E as pernas tremiam-lhe a cada passo. Álvaro, chamaste-me para quê? Antes que ela terminasse a frase, o Sr. Álvaro atirou os extratos bancários à cara da dona Beatriz. Os papéis voaram e caíram no chão. Olha para isto. Olha para as porcarias que andaste a fazer. Tu que falas sempre de moral e virtude. Afinal, usaste o dinheiro do suor e lágrimas da tua nora, desta família, para sustentar aquele macho. Quase 80.000 euros. Explica-te. O Ricardo também estava feito contigo. Não estava? Vocês os dois veem esta casa como uma mina de ouro para tu andares a brincar com homens. A dona Beatriz, em pânico, apanhou os papéis. Ao ver o nome, Nuno Miguel Ferreira, e os números das transferências claros como água, ela caiu de joelhos no chão. A prova de ferro tinha arrancado a última máscara de hipocrisia. Ela já não podia usar a desculpa do roubo ou da cilada para encobrir este fluxo de dinheiro que durava há 3 anos. Ela arrastou-se,
e abraçou as pernas do Sr. Álvaro, chorando desesperadamente. Álvaro, por favor. Eu cometi um erro. Aquele Nuno, ele ameaçou-me. No início, só lhe emprestei um pouco. Depois ele filmou-me às escondidas. Chantageou-me. Eu não tive coragem de te contar com medo que me matasses de pancada. Por isso tive de pedir ao Ricardo para levantar o dinheiro e dar-lhe. Fui forçada. Álvaro, a mãe foi chantageada? Por que é que não foi a polícia? Se estava a ser chantageada, por que é que foi de livre vontade no carro que eu lhe comprei para o terreno baldio para andar aos saltos com ele? Será que ele a obrigou a desfrutar daquilo? As minhas palavras foram frias e afiadas como uma faca, acabando com todas as desculpas. A dona Beatriz ficou sem palavras. Olhou para cima para mim, o olhar mudou de pânico para um ódio extremo. Ela percebeu que a pessoa que a tinha encostado à parede, a pessoa que tinha descoberto tudo, não era outra senão a nora que ela sempre desprezara. Sua cabra, tu conspiraste para me tramar, tu seguiste-me, tu foste ver as contas bancárias da minha família. Tu és má. Tu queres destruir esta casa? Não queres? Quem está a destruir esta casa é a ganância e a baixeza da mãe. Não sou eu. Eu sou apenas a pessoa que trouxe a verdade à luz. Trabalhei que nem uma escrava para sustentar esta casa, para manter a vossa honra. Mas a mãe usou o meu dinheiro para se divertir. A mãe não merece ser considerada uma adulta, muito menos uma mãe. O senhor Álvaro já não tinha forças para lhe bater. A humilhação e a decepção total derrotaram-no. Ele recuou, deixou-se cair na cadeira e pôs a mão no peito, ofegante. Divórcio. Amanhã vou pedir o divórcio. Não posso viver com uma mulher destas em casa. Arruma as tuas roupas e sai daqui imediatamente. E o Ricardo vou deserdá-lo. Que desgraça de família. Que desgraça de família. Ao ouvir as palavras divórcio e expulsão de casa, a dona Beatriz ficou como louca. Toda a vida ela viveu das aparências, do título de esposa de funcionário reformado. Se fosse expulsa com a acusação de adultério e sustentar um jovem, a vida dela seria pior que a morte perante a opinião pública. Ela atirou-se contra a parede, a fazer uma birra e a gritar. Mas o senhor Álvaro apenas virou a cara, sem um pingo de compaixão. Virei as costas friamente, saí pela porta, liguei o meu carro e parti. Atrás de mim, a casa que ostentava a fachada de tradição e ordem estava a desmoronar-se em choro, insultos e destruição. Mas eu sabia que isto era apenas o começo. Lidar com a dona Beatriz era apenas tirar um espinho. O traidor que me apunhalou pelas costas, aquele que usou o nome de marido para desviar os meus bens e ser cúmplice do crime, era quem eu precisava de purgar pela raiz. Ricardo Oliveira, espera só. A lâmina da punição já está encostada ao teu pescoço. O meu carro desportivo rasgava a noite de Lisboa, acelerando pelas avenidas largas, deixando para trás a vivenda de 3 andares mergulhada no caos. Os gritos, o choro e o colapso de uma família que sempre se gabou da sua tradição e respeitabilidade. O vento da noite entrava pela fresta da janela, despenteando o meu cabelo, trazendo o frio dos dias de final de ano, mas não conseguia, de forma alguma, acalmar a chama de fúria que ardia nas minhas veias. Tinha acabado de arrancar a verdadeira cara da dona Beatriz, a sogra hipócrita, e testemunhado a cobardia desprezível do Ricardo, o homem a quem em tempos chamei marido. O facto de ele encobrir a mãe a usar o dinheiro do meu suor e lágrimas para sustentar um prostituto tatuado, ultrapassou todos os limites da tolerância. Mas a perspicácia de uma mulher que luta no mundo dos negócios há anos dizia-me que esta verdade sórdida era apenas a ponta do iceberg. Um cobarde habituado a viver à custa da mulher como o Ricardo, onde arranjaria a coragem para aprovar transferências de milhares de euros para o amante da mãe sem sequer tremer? A menos que ele próprio estivesse a esconder segredos semelhantes. A menos que a cumplicidade em encobrir a mãe fosse apenas um acordo tácito para ela fechar os olhos aos seus próprios vícios e buracos financeiros criados por ele. Travei a fundo, encostei o carro à berma, as mãos a apertar o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não podia voltar para o meu apartamento de luxo e dormir como se nada tivesse acontecido. Tinha de agir esta noite, enquanto o Ricardo estava ocupado a limpar a confusão deixada pela mãe na casa principal. No momento em que a guarda dele estava mais baixa, dei meia volta e dirigi-me diretamente para o escritório privado do Ricardo num edifício comercial na zona das Amoreiras. Este era o espaço privado que ele alugava sob o pretexto de se concentrar na sua startup
Uma desculpa perfeita para fugir às tarefas domésticas e enganar-me. Eu sempre respeitei esse espaço privado, nunca lá tinha entrado para verificar. Mas esta noite todos os privilégios de respeito tinham sido revogados por ele próprio. O relógio marcava as 2h da manhã. O edifício de escritórios estava deserto, apenas com algumas luzes de corredor e a luz da guarita de segurança. Usei o cartão de acesso de acionista maioritário do edifício. Um privilégio que eu nunca tinha dito ao Ricardo que tinha. Subi facilmente de elevador até ao 12º andar. Em frente à porta do escritório do Ricardo, introduzi o código. A minha data de nascimento deu erro. A data do nosso casamento também deu erro. O canto dos meus lábios curvou-se num sorriso frio e sarcástico. Tentei introduzir os últimos 6 dígitos da data de nascimento da Inês, a jovem secretária de 22 anos que ele tinha contratado há 7 meses. Um bip seco soou. A fechadura eletrônica abriu-se suavemente. De facto, a natureza dos homens traidores é sempre pobre e previsível. Empurrei a porta e entrei, ligando a luz. A sala era espaçosa, decorada luxuosamente com um sofá de pele genuína, um armário de bebidas importadas caras e uma secretária de carvalho maciço. Todas estas coisas fúteis foram compradas com o meu dinheiro, sob o pretexto de ajudar o marido a construir uma imagem perante os parceiros. Mas o que me chamou a atenção não foram as ostentações exteriores, mas uma pequena porta escondida atrás de uma grande estante. Era uma sala de descanso privada. Entrei e acendi a luz. A primeira coisa que vi foi uma cama king size com lençóis de seda bordô amarrotados. O cheiro de perfume feminino barato misturado com o cheiro de vinho tinto e tabaco criava um ar denso, sufocante e nauseabundo. Comecei a vasculhar todos os cantos do quarto. Ao abrir o roupeiro, vi alguns fatos do Ricardo pendurados ordenadamente, mas escondidos atrás deles estavam vestidos de noite de renda transparente e provocantes de mulher. E depois, no canto mais profundo da gaveta inferior, encontrei algo que me fez parar. Uma toalha de banho estranha, branca, de tecido grosso, com o logótipo bordado de um hotel de 5 estrelas famoso no Algarve. Este hotel, o Ricardo tinha me dito no mês passado que ia lá numa viagem de negócios para prospecção de mercado com um parceiro masculino e proibiu-me de ligar para não incomodar a reunião. A toalha ainda tinha alguns cabelos longos tingidos de castanho claro, a cor de cabelo característica da secretária Inês. Atirei a toalha para a cama, o nojo a subir-me em ondas. Então estava tudo claro. O chamado foco na startup, a pressão do trabalho eram apenas uma fachada para encobrir os seus encontros sexuais sujos ali mesmo no escritório e as viagens de luxo com o dinheiro do meu suor e lágrimas. Mas eu não vim aqui apenas para apanhar uma traição vulgar. As lágrimas de uma mulher traída não se convertem em dinheiro, nem podem pôr o vilão na cadeia. Eu precisava de provas financeiras fundamentais. Percorri o quarto com o olhar, parando num quadro de Feng Shui, com um cavalo a galope pendurado na parede atrás da secretária. Com uma intuição aguçada, tirei o quadro. De facto, atrás dele havia um pequeno cofre embutido na parede. Desta vez não precisei de gastar tempo a pensar na senha. Revirei as gavetas da secretária e encontrei um bloco de notas de capa de pele que o Ricardo costumava usar para apontamentos. Numa página rasgada, as marcas da caneta esferográfica estavam gravadas no papel de baixo. Passei levemente um lápis sobre a superfície do papel. Os números apareceram gradualmente. 140.299. O dia dos namorados deste ano, o dia em que ele disse que estava ocupado com um cliente e não podia jantar comigo. Introduzi a sequência de números no cofre. Apesar da porta de aço abriu-se, expondo toda a verdade mais negra e horrível sobre o marido com quem vivi durante 5 anos. Dentro do cofre estavam maços de notas de 100 euros. Algumas barras de ouro estavam arrumadas, mas isso não era nada comparado com a pasta de documentos que estava na prateleira de baixo. Tirei a pasta e folheei cada página sob a luz fria e fluorescente. Eram 2 escrituras de propriedade em nome de Ricardo Oliveira e Inês Santos. Um apartamento de luxo em Oeiras no valor de mais de 280 mil euros e um terreno na periferia à espera de valorização. Ele, de alguma forma milagrosa, tinha me enganado e desviado centenas de milhares de euros da empresa para comprar bens para a jovem amante, para construir outro lar mesmo debaixo do meu nariz. Por baixo das escrituras estava um telemóvel secundário, um modelo barato usado apenas para contactos secretos. Liguei o telemóvel a um carregador portátil.
Assim que o ecrã se iluminou, uma enxurrada de mensagens do WhatsApp e Telegram começou a chegar. Abri e li cada linha, cada conversa como facas envenenadas a espetarem-se na minha razão. Amor, quando é que nos mudamos definitivamente para a casa nova? Estou farta de ter de nos esconder neste escritório. Espera só mais um pouco, querida. Espera que eu retire o resto do capital do projeto do resort daquela velha. Vou chutar, lá de casa sem dó nem piedade. E se ela descobrir? Ela ganha o dinheiro. As mulheres no final são apenas ferramentas para eu usar e enriquecer. Tem cuidado. Ela é muito astuta. Astuta o quê? Nestes anos todos desviei tanto dinheiro para a tua empresa de fachada, e ela não sabe de nada. Aquele tipo de mulher que só pensa em trabalho e esquece o marido acaba sempre por perder tudo. Desatei a rir. Um riso alto mas frio que ecoou pelo escritório vazio. Não caiu uma única lágrima. A dor tinha sido completamente consumida pelo fogo, restando apenas a crueldade e um desejo extremo de vingança. Afinal, aos olhos dele, eu era apenas uma velha, uma ferramenta para enriquecer. Ele não só traiu os meus sentimentos, como também tinha um plano meticulosamente calculado e malicioso para se apropriar dos meus bens, desviando fundos da minha empresa através de projetos fictícios e transferindo dinheiro para a empresa de fachada em nome da sua amante. Não admira que ultimamente os projetos geridos pelo Ricardo apresentassem sempre derrapagens orçamentais, déficits com razões muito plausíveis no papel. Ele estava a sugar o meu sangue para alimentar a semente da traição. E a sogra modelo, o facto de ela roubar o meu dinheiro para sustentar um jovem talvez também fizesse parte da conivência e encobrimento dele. Um acordo sujo entre mãe e filho para me explorarem juntos. Fotografei cuidadosamente com o meu telemóvel pessoal todos os documentos, escrituras e as mensagens que mostravam os fluxos de dinheiro ilegais. Não tirei nada do cofre, deixei tudo exatamente como estava. Fechei o cofre, voltei a pendurar o quadro de Feng Shui, apaguei todos os vestígios da minha presença naquela sala. Quando saí do edifício, o céu de Lisboa já começava a clarear. Um novo dia estava a começar, mas para a família Oliveira, estes seriam os dias de contagem decrescente para o abismo. Não me apressei a fazer um escândalo, nem a fazer cenas de ciúmes públicas como outras mulheres loucas. Fazer cenas de ciúmes é uma atitude de quem está por baixo, de quem tem medo de perder o marido. Quanto a mim, eu não preciso de um canalha. Só preciso que ele vomite tudo o que me roubou e pague com o resto da sua vida nas garras da lei. Sentei-me no lugar do condutor. Liguei o Bluetooth ao carro e marquei o número de uma pessoa. Doutor Fonseca, desculpe ligar-lhe tão cedo. Cancele toda a sua agenda de hoje, por favor. Às 9h encontramo-nos no salão de chá habitual. Tenho uma grande batalha legal e preciso da sua ajuda. Vamos deixar alguém sem nada. Do outro lado da linha, a voz do advogado experiente, que acompanhava a minha família há décadas, soou calma. Entendido. Vou preparar todos os dossiês relacionados com a empresa e os seus bens. Desliguei, com um olhar determinado focado na estrada larga à minha frente. Neste jogo, serei eu a definir as regras. Às 9h em ponto, na sala VIP e silenciosa de um salão de chá de luxo, isolado do barulho da cidade, sentei-me em frente ao Dr. Fonseca. Ele era um homem na casa dos 60 anos, de postura calma, com olhos perspicazes por trás dos óculos de aros dourados, que já tinha testemunhado inúmeras disputas econômicas ferozes da alta sociedade. Para mim, ele não era apenas um consultor jurídico, mas também um tio respeitável, a pessoa que tinha aconselhado os meus pais a estabelecer um sistema de defesa financeira para mim antes mesmo de eu vestir o vestido de noiva. Coloquei a pasta com dezenas de fotografias tiradas do cofre e as cópias dos fluxos de dinheiro do outro lado da mesa. Doutor Fonseca, veja isto. Isto é tudo o que o precioso genro da família Oliveira fez para retribuir a nossa confiança ao longo dos anos. A minha voz era fria, sem qualquer emoção supérflua. O doutor Fonseca colocou os óculos calmamente e folheou cada página dos documentos. O silêncio reinava, apenas com o som do papel a ser manuseado. Quanto mais lia, mais as sobrancelhas dele se franziam, as rugas na testa aprofundavam-se. Quando leu as mensagens do Ricardo a planear desviar fundos da empresa e as escrituras em nome da amante, tirou os óculos e suspirou profundamente. A ganância humana não tem fundo. Eu bem te avisei sobre deixá-lo interferir demasiado na gestão dos projetos de construção.
Não esperava que ele fosse tão ousado ao ponto de criar uma rede de empresas de fachada, usando o nome de subempreiteiros para desviar dinheiro dos projetos de resorts da tua empresa. Levantei a chávena de chá. Bebi um gole, deixando o sabor amargo misturado com um travo doce descer pela garganta, ajudando a clarear a mente. Os meus pais foram previdentes. Se naquele dia não tivéssemos ouvido o seu conselho, criado o fundo fiduciário antes do casamento e mantido a participação maioritária absoluta de 85% na empresa-mãe, talvez agora ele já me tivesse varrido para fora da porta. Respondi calmamente. É verdade. A maior estupidez do Ricardo foi pensar que ser nomeado vice-diretor de projetos, com poder para aprovar despesas até 80 mil euros, significava que ele controlava o fluxo sanguíneo da empresa. Ele não sabia que, segundo os estatutos da empresa e o sistema de controlo interno estabelecido pelo Dr. Fonseca, todos os subempreiteiros que ele contratava estavam sujeitos a auditorias independentes semestrais, e, acima de tudo, todo o grande patrimônio imobiliário e as ações da empresa estavam em nome do fundo fiduciário da minha família. Ele era apenas um empregado de luxo com o rótulo de marido da presidente. Agora, o que queres que eu faça? O doutor Fonseca olhou para mim, os olhos a brilhar com uma mistura de concordância e admiração pela minha calma. Quero armar uma armadilha legal perfeita, uma rede tão apertada que, quando ele perceber, já não terá por onde escapar. Pousei a chávena de chá, batendo o ritmo com os dedos na mesa. Primeiro, prepare imediatamente um comunicado interno, em nome do Conselho Fiscal da empresa-mãe, a ordenar uma auditoria completa e surpresa ao projeto do Resort Ecológico EcoInvest, o maior projeto que o Ricardo está a gerir, exigindo o congelamento imediato de todas as contas bancárias relacionadas com este projeto. Nenhum cêntimo pode sair para qualquer subempreiteiro, especialmente para a empresa daquela Inês. O Dr. Fonseca acenou com a cabeça, tomando notas rapidamente no bloco. Isso vai cortar imediatamente o fluxo de dinheiro dele. As empresas de fachada dele ficarão sem capital, levando ao incumprimento dos contratos e dos prazos de construção. Exatamente. O canto dos meus lábios curvou-se. Segundo, preciso que entregue discretamente uma queixa no tribunal e na Polícia de Investigação de Crimes Econômicos, fornecendo todas as provas sobre a falsificação de contratos, inflação de preços de materiais e lavagem de dinheiro para bens pessoais do Ricardo. Ele abusou do cargo e poder para se apropriar de bens da organização. Este crime, com um montante superior a 600 mil euros, é suficiente para o mandar para a cadeia por 15 a 20 anos. A minha sobrinha cresceu mesmo. O doutor Fonseca sorriu, um sorriso cheio da astúcia de um advogado experiente. Mas pensaste no facto de ele poder farejar o perigo e tentar dissipar os bens ou transferir a propriedade dos 2 apartamentos para a amante? É exatamente por isso que preciso que atue muito rapidamente. Respondi, com o olhar afiado como uma lâmina. Use as medidas cautelares urgentes do tribunal. Congele todos os bens em nome do Ricardo, incluindo as contas poupança que ele gere em meu nome, e peça também o bloqueio de transações dos imóveis relacionados com a Inês, porque são bens adquiridos com dinheiro proveniente do crime. Recostei-me na cadeira, cruzando os braços. Todos os passos foram calculados com precisão absoluta. O Ricardo usou a minha confiança para construir um castelo de areia. Agora só preciso de tirar um tijolo da fundação, e toda a carreira, dinheiro e liberdade dele vão desmoronar-se, esmagando-o a ele e à amante descarada. E quanto ao divórcio? Perguntou o Dr. Fonseca, preparando a papelada do divórcio na mesa. Prepare o pedido de divórcio unilateral. Especifique os motivos. Adultério, violação grave dos deveres conjugais e dissipação de bens familiares, mas não o entregue já. Disse eu friamente. Não quero um divórcio amigável. Dividir bens e cada um seguir o seu caminho. Quero que, quando este papel for entregue, ele carregue o estatuto de criminoso, com uma dívida enorme às costas, sem nada e humilhado. Quero que ele e toda a família dele provem a sensação de cair do céu ao fundo do inferno. A reunião com o Dr. Fonseca terminou de forma extremamente eficaz. As máquinas legais mais sofisticadas começaram a operar silenciosa e discretamente, como ondas subterrâneas a preparar um tsunami. Nessa tarde, voltei para a empresa, mantendo a postura de uma presidente ocupada e calma. O Ricardo foi trabalhar como de costume. Entrou no meu escritório com um café quente, um sorriso gentil e uma preocupação falsa como todos os dias. Querida,
Hoje tens muito trabalho? Pareces cansada. Vamos jantar fora hoje. Ultimamente vejo os pais tensos. Devíamos reavivar um pouco a nossa relação. Aceitei o café, sorrindo de volta com um sorriso ainda mais perfeito. Obrigada, marido. Mas esta tarde tenho uma reunião importante com parceiros estrangeiros. Concentra-te no projeto Eco Invest. Ouvi dizer que os materiais estão a chegar um pouco atrasados. Tens de pressionar os subempreiteiros com cuidado. Deposito toda a minha confiança em ti. Ao ouvir-me falar de subempreiteiros e do projeto, um brilho de culpa passou pelos olhos do Ricardo, mas ele recuperou rapidamente a confiança, batendo no peito e garantindo: podes ficar descansada. Estou a gerir tudo muito bem. Com o marido como retaguarda sólida, só tens de te sentar e recolher os lucros. Olhei para ele a sair do escritório, a figura alta e imponente. Retaguarda sólida, que piada. Ele não sabia que em menos de 24 horas, as contas desse projeto seriam completamente congeladas. As empresas de fachada dele secariam sem capital, e os verdadeiros fornecedores de materiais começariam a exigir o pagamento. A rede estava montada, o isco lançado. Agora só tinha de beber o meu café, sentar-me no alto e apreciar o espetáculo dos vermes a contorcerem-se na lama que eles próprios criaram. E eu sabia que o caos não viria apenas do lado do Ricardo. A bomba relógio chamada Dona Beatriz, a sogra modelo, também estava prestes a explodir. A paz falsa da família Oliveira durou exatamente 3 dias após a noite tempestuosa no terreno baldio. E então o inevitável aconteceu. Quando as máscaras de moralidade caíram, a podridão interior começou a cheirar mal, atraindo abutres sedentos de sangue. Era uma noite de sexta-feira. Assim que cheguei da empresa e entrei na sala de estar, senti imediatamente uma atmosfera densa de medo e tensão. A porta de vidro temperado da casa tinha sido atingida por tinta vermelha misturada com peixe podre, cheirando nauseabundamente. No muro, panfletos com a foto da Dona Beatriz e as palavras em vermelho vivo. Velha Beatriz Burlona, deve 200 mil euros. Paga o dinheiro ou morres estavam colados por todo o lado. As manchas de tinta vermelha escorriam pela entrada como rastos de sangue fresco, sujando completamente a reputação de família exemplar que os Oliveira sempre exibiram. Na sala, o Sr. Álvaro estava sentado no sofá com as mãos na cabeça, o rosto cinzento e envelhecido como se tivesse acabado de passar por uma doença grave. A Dona Beatriz estava estendida no chão, com o cabelo desgrenhado, a chorar convulsivamente. O choro já não era de birra ou desafio como antes, mas de terror e medo extremo. O Ricardo andava de um lado para o outro na sala como um animal enjaulado, constantemente a mexer no cabelo, a ligar para alguém, mas sendo sempre rejeitado. Ao verem-me entrar, com passos calmos, segurando ainda a minha mala de marca sem um pingo de poeira, os 3 pareceram náufragos a ver uma boia. Mariana, Mariana, salva a mãe, salva esta casa. A Dona Beatriz lançou-se, ignorando o cheiro a peixe podre nela, abraçando-me as pernas, com a cara cheia de lágrimas e ranho. Os agiotas, eles querem matar a mãe, ameaçaram queimar esta casa. Filha, afastei friamente a perna, recuei um passo, olhando com desprezo para a mulher a contorcer-se no chão. Do que está a falar, mãe? Que agiotas? Por que é que a nossa casa deve 200 mil euros? A reforma dos pais mais as centenas de euros que eu lhe dou todos os meses não chegam para as suas reuniões da associação? Disse deliberadamente com voz alta, ironizando cada palavra. O Sr. Álvaro bateu com força na mesa, a voz rouca de ódio. Ainda perguntas? Esta mulher devassa e estúpida não só pegou nas poupanças do casal para dar àquele macho, como ainda teve a ousadia de pegar na escritura da casa antiga na aldeia para hipotecar e pedir um empréstimo a agiotas para juntar os 200 mil euros para dar àquele canalha investir num projeto imobiliário. Agora ele fugiu com o dinheiro e desapareceu. Os agiotas vieram cobrar a dívida, atiraram peixe podre, ameaçaram cortar mãos e pés a toda a família. Ah, então é isso. Nuno Miguel Ferreira, o amante tatuado, depois da noite em que foi espancado pelo Sr. Álvaro e descoberto, farejou rapidamente o perigo. Um caça-fortunas profissional não ficaria à espera da morte, pois não? Fugiu para longe com a fortuna que a Dona Beatriz estupidamente lhe entregou, deixando para a amante idosa uma dívida enorme com juros exorbitantes que crescem dia a dia. A bomba da dívida finalmente explodiu bem no meio da sala de estar dos Oliveira. O Ricardo aproximou-se rapidamente e agarrou minha mão, com uma cara de coitadinho a implorar. Mariana,
Eu sei que a mãe errou, errou muito, mas ela é a nossa mãe. Aqueles bandidos não têm moral, querida. Eles vão destruir a nossa casa. Vai afetar a honra da família, afetar até a tua empresa. Tu és a presidente. Tens muito dinheiro na conta. Podes levantar temporariamente os 200.000 euros para pagar a dívida e salvar a vida da mãe. Não podes? Considera que é um empréstimo meu. Depois eu trabalho para te pagar. Desatei a rir, uma gargalhada fria que ecoou pela sala cheia de cheiro a podre. Afastei a mão do Ricardo com força, olhando com olhos afiados como lâminas para aqueles rostos sem vergonha à espera da minha compaixão. Fala como se fosse fácil, Ricardo. A nossa mãe? Desde quando é que uma nora humilhada e desprezada todos os dias pela sogra tem a obrigação de carregar uma dívida de 200.000 euros que a sogra contraiu para sustentar um amante e viver na devassidão? Pede-me para levantar 200.000 euros para pagar a dívida, para manter a honra desta casa. A honra da vossa família foi despida pela sua própria mãe e atirada ao terreno baldio há dias. Onde é que ela ainda existe para ser mantida? O senhor Álvaro, ao ouvir as minhas palavras diretas e sem rodeios, ficou com a cara vermelha, mas não conseguiu rebater nem meia palavra. A humilhação fê-lo apenas baixar a cabeça. A dona Beatriz, ao ouvir a minha recusa, mudou imediatamente de atitude. Da súplica, passou para a birra. O hábito enraizado dos egoístas encurralados. Tu és a nora. Vês a família do marido em apuros e viras a cara? Quanto dinheiro é que tu ganhas? 200.000 euros para ti são trocos. Por que é que não me salvas? Queres que eles me esquartejem para ficares satisfeita? Sua cabra má, sangue frio. Ingrata. Dei um passo em frente, ficando imponente diante dela, a minha presença esmagando completamente a mulher a gritar no chão. Eu sou sangue frio. Eu sou ingrata. Mãe, ouça bem. Nesta casa, desde a televisão, o frigorífico, o carro que a mãe conduz até cada grão de arroz que come todos os dias, tudo foi ganho com meu suor e lágrimas. Eu sustentei-a com o dinheiro mais limpo. E a mãe? A mãe retribuiu roubando o meu dinheiro às escondidas para sustentar um homem. Insultou-me dizendo que eu não tinha virtude. A mãe pediu dinheiro emprestado a agiotas. A mãe ofereceu o corpo a outro. Então a mãe que use a própria vida para pagar aos bandidos. Não espere tirar nem um cêntimo do meu bolso. O Ricardo, vendo que eu estava determinada, usou a tática da ameaça. Mariana, não sejas tão ingrata. Tu és minha mulher. Os teus bens também são bens comuns do casal. Se não quiseres dar o dinheiro, eu mesmo usarei o meu direito de marido para pedir ao banco o levantamento das contas poupança. Não posso deixar a minha mãe morrer. Neste momento, senti verdadeiramente que a miséria deste homem tinha atingido o limite. Ele ainda pensava que tinha o direito de controlar as minhas finanças. Ele ainda vivia no sonho ilusório do poder de um parasita. Virei-me para o Ricardo, cruzei os braços, com um sorriso de meio lado cheio de desprezo. Ricardo, queres usar o teu direito de marido para levantar dinheiro das contas? Muito bem. Podes ir ao banco levantar, mas antes de ires, devias ligar ao diretor financeiro do projeto Eco Invest para perguntar se a conta do teu projeto ainda tem algum dinheiro. Ou também podes ligar à tua amante Inês e dizer-lhe para vender imediatamente o apartamento de luxo em Oeiras e o terreno na periferia que acabaste de lhe comprar com dinheiro desviado da minha empresa para arranjar dinheiro para salvar a tua mãe. As minhas palavras foram como uma segunda bomba atômica lançada diretamente na sala de estar. Desta vez, não só a dona Beatriz, mas também o senhor Álvaro levantou a cabeça estupefacto. E o Ricardo, o rosto dele ficou pálido, os olhos arregalados, as pernas a tremer, recuou até bater com as costas na parede. Tu, do que é que estás a falar? Que Inês? Que desvio de dinheiro da empresa? Não me acuses falsamente. O Ricardo gaguejou em defesa, mas o suor frio escorria-lhe pela testa como se estivesse no banho. Acusar falsamente. Tirei friamente da mala a pasta com os extratos bancários do projeto, os contratos de subempreitada fantasma e as cópias das duas escrituras em nome do Ricardo e da amante que o doutor Fonseca tinha acabado de finalizar. Atirei a pasta com força para a mesa de vidro. O som seco do impacto derrubou todas as desculpas. Vê tu mesmo. Todos os projetos que geres foram totalmente congelados esta manhã. A Polícia de Investigação de Crimes Econômicos já recebeu o dossiê sobre o teu peculato e lavagem de dinheiro da empresa no valor de 600.000 euros.
Os bens em teu nome e da tua amante também foram congelados urgentemente pelo tribunal. Já não tens nem um cêntimo para levantar. Não só não consegues salvar a tua mãe, como tu próprio estás prestes a contar os dias para ir para a cadeia. O senhor com Álvaro pegou na pasta, as mãos velhas a folhear cada página. Ao ver os números fraudulentos, as fotos íntimas do filho com uma rapariga com idade para ser sua neta e os bens desviados, ele suspirou e caiu para trás na cadeira, desmaiando. A sala tornou-se um caos. A dona Beatriz gritava pelo nome do marido. O Ricardo ajoelhou-se no chão, com as mãos na cabeça, os olhos vazios a olhar para os papéis espalhados. Esta família hipócrita foi finalmente consumida pela sua própria ganância e baixeza. Caminhei friamente pelo meio daquela confusão. Dirigi-me diretamente à porta, sem olhar para trás uma única vez. A bomba da dívida tinha explodido, arrastando consigo o colapso em cadeia de todos os crimes. Deixei-os a destruírem-se mutuamente na lama. Quanto a mim, ficarei de fora à espera do julgamento final para limpar oficialmente este lixo da minha vida. Depois daquela noite em que atirei toda a verdade horrível à cara daqueles hipócritas, conduzi diretamente para a minha penthouse privada no centro da cidade. Dormi um sono profundo e sem sonhos. Na manhã seguinte, acordei com um café preto forte, saboreando o amargo intenso que ajudava a clarear a mente ao máximo. Sabia que a peça na vivenda dos Oliveira ainda não tinha chegado ao fim. Os agiotas não são pessoas que desistem facilmente. Só porque atiraram peixe podre uma noite, a dívida de 200.000 euros, com juros sobre juros a cada dia, era um isco demasiado apetitoso para largarem até roerem os ossos do devedor. Às 8h em ponto, liguei para a equipa de segurança profissional que tinha contratado previamente e para os 2 assistentes jurídicos do escritório do Dr. Fonseca. Hoje tinha de voltar àquela casa, não para salvar o que quer que fosse, mas para recolher todos os documentos pessoais importantes, as joias valiosas, e cortar definitivamente qualquer ilusão de dependência da mãe e do filho Oliveira. Assim que o meu carro virou na rua arborizada familiar que levava à zona das vivendas, deparei-me com uma cena de caos horrível. Em frente ao portão da casa, 4 carrinhas estavam estacionadas atravessadas, bloqueando toda a entrada. Cerca de 20 jovens tatuados, com caras de poucos amigos, armados com tacos de basebol e barras de ferro, estavam a rodear o portão de ferro que tinha sido manchado de tinta vermelha. Alguns estavam a usar marretas para bater violentamente na fechadura do portão, sem parar de proferir os insultos mais obscenos. Os vizinhos à volta tinham as portas e janelas fechadas. Ninguém se atrevia a pôr a cara de fora. O rótulo de família exemplar da dona Beatriz tinha se tornado na piada mais suja de todo o bairro. A minha equipa de segurança saiu imediatamente dos carros, formando uma barreira protetora sólida à minha volta. Não me apressei. Caminhei calmamente passo a passo nos meus sapatos de salto alto. O som dos saltos a bater no asfalto era seco e frio. Ao verem-me aproximar, um dos tipos, que parecia ser o chefe do bando, com uma corrente de ouro grossa como um dedo ao pescoço, avançou para me barrar o caminho. Quem és tu, boneca? Tens alguma coisa a ver com esta casa? Se és da família da velha Beatriz, é bom que desembuches o dinheiro, senão hoje arraso esta casa. Parei. O meu olhar nem piscou perante a barra de ferro que ele segurava. Sou a nora da dona Beatriz, mas aconselho-vos a baixar as armas antes de falarem comigo. Não vim aqui pagar a dívida dela, vim buscar as minhas coisas. Ao ouvir a palavra nora, o chefe soltou uma gargalhada selvagem, virando-se para os capangas. Ah, afinal é a nora diretora rica que a velha Beatriz tanto gabava. Pessoal, chegou o multibanco ambulante. Boneca, a tua sogra hipotecou a escritura da casa da aldeia para nos pedir 200.000 euros emprestados. Agora com juros são 250.000. Vais pagar com cartão ou transferência para nós retirarmos as tropas. Senão ficamos com esta vivenda como pagamento. Vocês trabalham como agiotas, mas são muito fracos no ofício, não são? Antes de quererem penhorar uma casa, não vão verificar quem é o proprietário legal dela? Estendi a mão para trás, e o assistente jurídico colocou-me na mão uma pasta com um selo vermelho oficial. Atirei a pasta ao peito do chefe. Abram os olhos e leiam. Esta vivenda é um bem meu anterior ao casamento, em nome de um fundo fiduciário do qual sou titular. A dona Beatriz e o filho dela são apenas hóspedes. Vocês estão a destruir este portão, a atirar tinta à minha parede
Estão a destruir a minha propriedade. O meu advogado filmou e fotografou tudo. Se continuarem aqui a bloquear o caminho, chamo a polícia para vos levar a todos presos por destruição de propriedade e tentativa de extorsão. Quanto à dívida de 250 mil, vão procurar quem assinou o papel, não venham com modos de bandidos para o sítio errado. O chefe pegou no papel e folheou algumas páginas. Os outros capangas também se juntaram para ver. Embora fossem bandidos, não eram analfabetos. Ao verem o selo legal e a minha confiança assustadora, juntamente com a equipa de segurança robusta à minha volta, o chefe percebeu que se tinha metido com a pessoa errada. Eles sabiam que apertar o devedor era fácil, mas mexer com os bens de uma empresária com uma equipa jurídica forte era procurar a própria morte. Tu és dura, boneca. Não vamos tocar nos teus bens, mas a velha Beatriz está escondida ali dentro. Se hoje não vomitar o dinheiro, eu levo-a daqui. Pessoal, partam a fechadura. Recuei um passo, cruzei os braços e sorri com desdém. Estejam à vontade. Depois de partirem a fechadura, lembrem-se de me pagar um portão novo. O som das marretas voltou a ecoar. E poucos minutos depois, o pesado portão de ferro cedeu. O bando de agiotas invadiu o pátio como uma nuvem de gafanhotos esfomeados. Eu segui atrás calmamente, protegida pela equipa de segurança. A porta de vidro da sala de estar foi estilhaçada, e lá dentro a cena era patética ao extremo. O senhor Álvaro já tinha desmaiado há muito tempo, estava estendido no sofá de madeira. A dona Beatriz estava encolhida debaixo da mesa de jantar, a tremer como um rato de esgoto encurralado. O Ricardo segurava uma esfregona, a tremer num canto da escada, com a cara sem uma gota de sangue. Os agiotas entraram e arrastaram a dona Beatriz debaixo da mesa para o meio da sala. Ela gritava e chorava desesperadamente, com as mãos juntas em súplica. Por favor, senhores, deem-me uns dias. Fui enganada. Aquele Nuno enganou-me e levou-me o dinheiro todo. Não tenho nem um cêntimo. Enganada uma ova. O chefe deu uma bofetada na cara da dona Beatriz, fazendo-a cair no chão cheio de vidros partidos. Não quero saber quem te enganou, só sei que assinaste o papel a pedir-me dinheiro emprestado. Hoje não há dinheiro. Corto-te um braço como aviso. Ao ver a mãe ser agredida, o Ricardo correu em pânico, mas foi pontapeado no estômago por 2 capangas, caindo no chão a gemer. Foi então que o Ricardo levantou a cabeça e viu-me parada de braços cruzados à porta, com um olhar indiferente como se estivesse a ver uma peça de teatro barata, como um náufrago a ver uma boia. O Ricardo arrastou-se pelo chão cheio de vidros, lançou-se na minha direção, tentando abraçar-me as pernas, mas foi afastado pelos meus seguranças. Mariana, salva-me. Salva a mãe. Eles vão matar a mãe. Tu tens dinheiro. A tua conta tem centenas de milhares. Por favor, levanta o dinheiro e paga-lhes. Eu imploro-te. Eu ajoelho-me. Eu faço o que quiseres para o resto da vida. Olhei para baixo para o homem miserável a rastejar aos meus pés. O desprezo atingiu o auge. Fazes o que eu quiser. Achas que mereces, Ricardo? 600 mil euros que desviaste da minha empresa. Usaste para comprar casa e terreno para a Inês. A tua mãe usou o meu dinheiro para sustentar um jovem. Vocês dissiparam os meus bens para construir a vossa própria felicidade. Agora a dívida cai e querem que eu a pague? Onde é que já se viu uma lógica tão ridícula? As minhas palavras ecoaram pela sala. Os agiotas, ao ouvirem isto, também pararam, olhando para mãe e filho com um desprezo extremo. Afinal, esta família era suja e podre por dentro e por fora, mas o Ricardo estava encurralado. O pânico da morte iminente da mãe e a verdade exposta fizeram-no perder a razão. Ele atrapalhou-se a tirar o telemóvel do bolso. Os dedos trêmulos a marcar um número familiar. Ele pôs em alta voz. O som de chamada ecoou no silêncio da sala. A chamada foi atendida. A voz de uma jovem mulher soou melosa. Alô, amor? Não foste ao escritório hoje. Estive à tua espera para tomar o pequeno almoço. Quando é que acabas de despachar a velha para me levares para a vivenda? A sala inteira ficou em silêncio. A dona Beatriz parou de chorar, olhando atordoada para o filho. O chefe dos agiotas também arregalou os olhos. E eu? Eu apenas sorri com desdém. Inês, Inês, ouve-me. Pega imediatamente nas escrituras das 2 casas que acabei de te comprar e vai hipotecar. Las ao banco ou vender. Las urgentemente. Levanta todo o dinheiro que está no cartão que te dei também
Transfere-me imediatamente 250 mil euros. A minha mãe está a ser ameaçada de morte por agiotas. Depressa, salva-me. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos, e depois a voz melosa da Inês mudou subitamente, transformando-se numa voz fria, azeda e assustadoramente pragmática. Ficaste maluco, Ricardo? De onde tiraste o direito de me mandar vender casas? As escrituras estão em meu nome. O dinheiro no cartão é a compensação pela minha juventude. Tu brincaste comigo. Que tenho eu a ver com as dívidas da tua mãe? Desaparece, não me incomodes mais. Seu traste. E já agora, informo-te que as tuas contas foram todas congeladas. Já não tens um cêntimo. A partir de agora, cada um segue o seu caminho. Tu. O som de chamada terminada soou como uma sentença de morte. O pedido de socorro desesperado do Ricardo não só não salvou a mãe, como ainda lhe arrancou a última máscara perante todos. A estupidez dele expôs cruamente o facto de ele trair, dissipar bens e agora ser abandonado pela própria amante quando deixou de ter valor. O telemóvel escorregou da mão do Ricardo e caiu no chão. Ele ajoelhou-se, com as mãos na cabeça, e soltou gritos de desespero selvagens. Não, não pode ser. Inês, enganaste-me. O meu dinheiro, os meus bens. A dona Beatriz, ao ver o filho ser abandonado pela amante e ouvir que os bens estavam congelados, ficou como louca e atirou-se ao Ricardo, agredindo-o. Seu ingrato, pegaste no dinheiro para dar a uma gaja e agora deixas a tua mãe morrer? Devolve-me o dinheiro. Mãe e filho atiraram-se um ao outro, insultando-se com as palavras mais obscenas no meio do chão cheio de vidros. Os agiotas assistiam, abanando a cabeça perante a baixeza desta família. Virei a cara, não querendo ver nem mais um segundo. Fiz sinal à equipa de segurança para subir, recolher todos os documentos pessoais, joias e o meu pequeno cofre. Tudo aconteceu de forma rápida e organizada. Quando saí pela porta com a minha mala de marca, o chefe dos agiotas ainda estava a mandar os capangas amarrarem a mãe e o filho. Parei no portão, olhei para trás para a casa que um dia chamei de lar. Quem semeia ventos, colhe tempestades. Vocês cavaram a vossa própria sepultura, agora desfrutem dela lentamente. Entrei no carro. A minha caravana partiu, deixando para trás um caos miserável, os gritos dos traidores e a punição mais cruel diante dos seus olhos. Mas na minha cabeça, os números e os cenários legais continuavam a correr sem parar. O Ricardo pensa que só perdeu a amante e ficou com as contas congeladas? Não. A facada final e mais cruel que ele preparou para mim na empresa, eu vou ter de virar o jogo e destruir, lá na próxima Assembleia Geral de Acionistas. De volta ao meu escritório, no último andar da torre da empresa, pedi à secretária para fazer um chá de camomila quente. O cansaço das peças de teatro loucas da família Oliveira não me fez recuar. Pelo contrário, aguçou ainda mais a minha lucidez. Eu sabia que alguém encurralado como o Ricardo, tendo perdido todo o dinheiro nas contas pessoais, traído pela amante e enfrentando agiotas sedentos de sangue a exigir a vida da mãe, não olharia a meios para encontrar uma saída. E o único caminho que ele pensava que ainda podia agarrar era a cadeira de vice-diretor de projetos na minha empresa. O Ricardo sempre sofreu de uma megalomania extrema. Ele achava que o facto de vestir um fato caro, ir a reuniões com subempreiteiros e aprovar algumas faturas, significava que ele detinha o poder real. Ele esquecia-se de que todo o poder que tinha lhe fora dado por mim, sob a sombra de marido, ele subestimava as mulheres, achando que as mulheres nos negócios só serviam para gerir os detalhes, enquanto as grandes decisões e os truques comerciais eram domínio dos homens. Foi essa arrogância estúpida que o cegou, impedindo-o de ver quão apertada estava a armadilha que eu tinha preparado. Por volta das 16h desse dia, enquanto eu aprovava os relatórios financeiros, o Dr. Fonseca, o advogado experiente e membro do Conselho Fiscal, empurrou a porta e entrou. O rosto dele estava sério, mas os olhos brilhavam com a luz de um caçador que acabara de apanhar uma grande presa. Tal como previste, Mariana. O doutor Fonseca sentou-se na cadeira em frente, colocando uma pen USB e uma pasta na minha mesa. O animal ferido está a debater-se cegamente. O Ricardo acabou de enviar um aviso urgente a convocar uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para amanhã de manhã. Sorri com desdém, batendo levemente com os dedos na mesa. Assembleia Geral Extraordinária? Com que direito é que ele a convoca?
Se só detém uns míseros 5% de ações honorárias que eu lhe cedi quando nos casamos, ele não a convoca sozinho, explicou o Dr. Fonseca, virando uma folha na pasta, ele subornou e aliou-se secretamente a outros 3 membros do Conselho de Administração. Aqueles que detêm os restantes 10% das ações da empresa, juntamente com os 5% dele, eles têm a percentagem mínima exigida pelos estatutos para solicitar a convocação da Assembleia Extraordinária. O motivo apresentado no requerimento é avaliar a capacidade de gestão da presidente do Conselho de Administração e reestruturar o fluxo de capital de investimento nos projetos-chave. Desatei a rir alto. Avaliar a minha capacidade, reestruturar o fluxo de capital, soa muito bonito. Qual é o verdadeiro objetivo dele, Dr. Fonseca? É um golpe interno, respondeu o Dr. Fonseca, com um tom de voz afiado. Ele e aquele grupo de interesse pretendem aproveitar o facto de estares ocupada com assuntos familiares para espalhar o boato de que estás a passar por uma crise psicológica, que não estás lúcida o suficiente para gerir, e a partir daí vão usar os votos dos acionistas minoritários para destituir o teu poder de veto num curto espaço de tempo, aprovar uma resolução de emergência e levantar imediatamente 800 mil euros do Fundo de Reserva de Risco para pagar aos subempreiteiros estratégicos do projeto EcoInvest. E claro, todos esses subempreiteiros são empresas de fachada em nome dele e do grupo de acionistas. Respirei fundo, sentindo o nojo a subir. 800 mil euros. O Ricardo estava a planear um último golpe, um roubo descarado dos bens da empresa, para ter dinheiro para pagar aos agiotas da mãe e manter um resto de dignidade de fracassado. Ele calculou que, se o dinheiro fosse transferido para fora do sistema da empresa durante a reunião, mesmo que eu descobrisse mais tarde, a recuperação dos bens das empresas fantasma levaria muito tempo em processos judiciais morosos. Mas o Ricardo calculou mal um movimento fatal. Ele achava que as pessoas que tinha subornado eram absolutamente leais. Mas o que é este material na pen USB? Apontei para o pequeno objeto na mesa. O Dr. Fonseca sorriu enigmaticamente. Achas que eu estou no Conselho Fiscal para ser um espantalho? Entre os 3 acionistas que o Ricardo subornou, está o Sr. Antunes, o diretor financeiro. O Sr. Antunes é extremamente ganancioso, mas também muito cobarde. Ontem à noite, o Ricardo encontrou-se com o Sr. Antunes numa sala privada de um restaurante para discutir o plano do golpe e prometeu dividir com ele 30% do dinheiro desviado. Mas o Ricardo não sabia que, antes de ir ao encontro, o Sr. Antunes tinha sido chamado ao meu escritório. Eu tinha-o na mão. Perguntei, admirando secretamente a astúcia do velho advogado. Eu apenas coloquei acidentalmente na mesa dele uma cópia dos extratos de algumas despesas irracionais que ele aprovou contra as regras no ano passado e lembrei-o suavemente da pena para o crime de violação intencional das regras de gestão econômica com consequências graves. O Dr. Fonseca bebeu um gole de chá, com uma postura muito calma. O Sr. Antunes começou imediatamente a suar frio. Eu disse-lhe para ir ter com o Ricardo, mas para levar um microgravador escondido debaixo da camisa. Toda a conversa de ontem à noite, desde o Ricardo a planear a tua destituição, a caluniar-te de teres problemas psicológicos, até ao acordo de dividir os 800 mil euros desviados da empresa, está tudo nesta pen USB. Nítido até a respiração. Peguei na pen USB, o frio do metal passou para a palma da minha mão, mas dentro de mim crescia uma sensação de satisfação extrema. Ricardo, achas que podes usar truques baratos para derrubar um império que eu construí com a minha juventude, suor e lágrimas? Um homem que passou a vida a viver à custa da mulher, usando a fraqueza como escudo, agora quer transformar-se numa raposa dos negócios. É a comédia mais clássica que já vi. Dr. Fonseca. Levantei-me e caminhei até a parede de vidro, olhando para a cidade que começava a acender as luzes. Informe todos os acionistas, diretores de departamento e chefes de secção. A Assembleia Geral Extraordinária de amanhã realizar-se, exatamente como solicitado pelo vice-diretor Ricardo Oliveira. Sem alteração de hora, sem alteração de local, vamos dar-lhe a oportunidade de representar o papel da sua vida. O que tencionas fazer na reunião? Perguntou o Dr. Fonseca, com os olhos a brilhar de curiosidade. Virei-me. O canto dos meus lábios desenhou um sorriso afiado. Os olhos calmos como um lago antes de uma tempestade. Vou dar-lhe o maior palco, o mais grandioso, e depois vou transformar
num tribunal, onde ele será despido de todos os crimes, traições e ganâncias sem fundo. Não quero apenas despedi-lo. Quero que ele saia pela porta desta empresa com algemas nos pulsos, testemunhado por todos aqueles a quem ele tentou impor a sua autoridade. Nessa noite não fui para casa, nem descansei. Sentei-me sozinha a organizar todos os slides para a reunião de amanhã. Cada número, cada linha dos extratos, cada gravação, cada foto, tudo foi organizado por mim segundo um guião perfeito. Incluí o vídeo da câmara do tablier no terreno baldio, a gravação dele a oferecer dinheiro à amante e o plano do golpe interno. Não lhe vou deixar nenhuma saída, por mais pequena que seja. Lá fora, a cidade continuava agitada. Mas para Ricardo Oliveira, o tempo de liberdade estava a contar os segundos. Quem apunhala os outros pelas costas acabará por ser degolado pela própria faca. Na manhã seguinte, a atmosfera no grande auditório no 20. O andar da torre da empresa estava densa com uma tensão invisível. Esta era a sala de reuniões reservada apenas para as decisões vitais do grupo. A mesa oval de mogno polido estendia-se pelo meio da sala, rodeada por cadeiras de pele de alta qualidade. O sistema de projeção 4K e o ecrã LED gigante já estavam ligados, mostrando o logótipo da empresa de forma solene. Às 8h30 em ponto, entrei no auditório. Hoje vestia um fato preto feito à medida. O cabelo apanhado num coque alto, transmitindo uma imagem de poder frio e indomável. O som dos meus saltos a bater no chão ecoava seco, afiado como uma marcha fúnebre. Todos os acionistas, a direção e os chefes de departamento já estavam presentes. Quando entrei, todos os olhares se voltaram para mim. Havia olhares curiosos, olhares ansiosos e até olhares que tentavam esconder o triunfo. Na outra ponta da mesa, Ricardo Oliveira estava sentado. Vestia um fato cinzento, o cabelo cheio de gel a brilhar, tentando criar uma postura digna e imponente. Ao ver-me, ele sorriu ligeiramente, um sorriso pálido e cheio de arrogância. Talvez pensasse que eu estava destroçada, a chorar pelos problemas familiares, e que a minha presença ali era apenas o último esforço de uma mulher prestes a perder todo o poder. Dirigi-me diretamente para a cadeira da presidência, puxei-a e sentei-me, varrendo com o olhar todos os rostos presentes na sala. O silêncio prolongou-se até se tornar sufocante. Bom dia a todos. Comecei. A minha voz não era alta, mas suficiente para ecoar em cada canto do auditório. A Assembleia Geral Extraordinária de hoje foi convocada a pedido do vice-diretor Ricardo Oliveira e de alguns acionistas. O motivo: avaliar a capacidade de gestão da presidente e analisar a aprovação do levantamento de 800 mil euros do fundo de risco. Olhei para o Ricardo. Vice-diretor Ricardo, o senhor é o proponente. Convido a apresentar o seu ponto de vista à Assembleia. O Ricardo levantou-se, limpou a garganta, tentando parecer profissional. Tirou uma pasta da mala e começou o discurso que provavelmente tinha decorado na noite anterior. Caros acionistas, começou o Ricardo. O tom de voz era um pouco pomposo. Nos últimos tempos, a nossa empresa tem feito muitos progressos, mas também revelou algumas fraquezas na gestão micro. Em particular, a presidente Mariana tem enfrentado recentemente muitos choques psicológicos familiares. A sua saúde mental não é estável. Isso levou a atrasos nas decisões de aprovação de capital, afetando gravemente o progresso do projeto EcoInvest. Para salvar o projeto, eu e os acionistas concordamos em propor à Assembleia a aprovação de uma resolução para o levantamento urgente de 800 mil euros para pagar aos parceiros estratégicos e, simultaneamente, propomos a suspensão temporária das funções de presidente da SRAA. Mariana, por 3 meses, para que ela tenha tempo para se tratar. As palavras do Ricardo provocaram murmúrios na sala. Uma peça de teatro demasiado perfeita, desempenhando o papel de marido preocupado com a saúde da mulher e, ao mesmo tempo, de chefe dedicado à sobrevivência do projeto. Sentei-me de braços cruzados, ouvindo-o falar do princípio ao fim sem o interromper. O canto dos meus lábios apenas se curvou ligeiramente num sorriso frio. Esperei até ele terminar e sentar-se confiante. E então levantei-me lentamente, pegando na caneta laser. O vice-diretor Ricardo apresentou muito bem, muito comovente, disse eu. O tom de voz mudou de calmo para duro. Mas antes de a Assembleia votar sobre o chamado levantamento urgente, ou sobre a minha capacidade de gestão, penso que os senhores acionistas aqui presentes têm o direito de ver outro relatório, um relatório mais realista
e vívido preparado por mim. Carreguei no comando que tinha na mão, e o ecrã LED gigante atrás de mim mudou imediatamente de imagem. Não eram gráficos de receitas ou slides de relatórios financeiros aborrecidos. A primeira imagem a aparecer no grande ecrã foi uma combinação de dois quadros. De um lado, uma série de extratos bancários com selos vermelhos. Do outro, contratos de constituição de empresas subempreiteiras. Peço a todos que olhem para o ecrã. Usei o laser para apontar diretamente para os números marcados a vermelho vivo. Este é o fluxo de 600 mil euros que foram desviados do projeto EcoInvest nos últimos 7 meses. Todo este dinheiro foi aprovado pelo vice-diretor Ricardo para 3 empresas subempreiteiras. Mas, meus senhores, estas 3 empresas têm todas o mesmo e único proprietário, Asrar Inês Santos. Todo o auditório começou a murmurar. O Ricardo ficou estupefacto. O rosto mudou de rosado para cinzento. Ele ia levantar-se para protestar, mas eu mudei imediatamente para o slide seguinte. Desta vez, o ecrã mostrava mensagens de WhatsApp nítidas entre o Ricardo e a Inês. As palavras cruas batiam diretamente nos olhos de todos. Espera que eu retire o resto do capital do projeto. Vou chutar. Lá de casa. As mulheres no final são apenas ferramentas para eu usar e enriquecer. Esta é a prova da motivação do vice-diretor dedicado que está sentado à vossa frente. Sibilei cada palavra como lâminas afiadas. Ele não está preocupado com o projeto, nem com a minha saúde. Ele está a sugar o dinheiro do suor e lágrimas da empresa, de todos os acionistas aqui presentes, para comprar casas e terrenos, para sustentar a sua pequena amante. Tu estás a caluniar. Isto são documentos falsos. Não acreditem nela. Ela está louca. O Ricardo levantou-se em pânico, batendo com as mãos na mesa e gritando. Ele olhou de soslaio para o grupo de acionistas que tinha subornado, pedindo apoio. Mas antes que eles pudessem abrir a boca, carreguei no comando mais uma vez. Desta vez não era uma imagem, mas um ficheiro de áudio que ecoou pelo sistema de som do auditório. Senhor Antunes, pode ficar descansado. Vote na destituição dela por mim. Depois de o trabalho estar feito e os 800 mil euros serem levantados, eu divido 30% consigo. Aquela velha já era. Eu vou substituí-la. A voz do Ricardo na gravação era tão clara que não podia ser confundida. O senhor Antunes, o diretor financeiro sentado a 2 cadeiras do Ricardo, ficou sem pinga de sangue na cara, o suor corria-lhe como se estivesse no banho. Baixou a cabeça sobre a mesa sem ousar olhar para ninguém. Os outros acionistas estavam chocados e extremamente indignados. Perceberam que quase tinham sido enganados por um ganancioso para serem cúmplices no desvio de fundos da empresa. E finalmente caminhei lentamente em direção ao Ricardo, o olhar como de um deus da morte, a olhar para a presa a debater-se em desespero. Os 800 mil euros que pretendia pedir como levantamento urgente hoje não são para salvar o projeto, mas para pagar a dívida aos agiotas. Aqueles que estão a ameaçar esquartejar a sua mãe, porque ela pegou na escritura da casa para pedir 200 mil euros emprestados para sustentar um jovem. Não mostrei o vídeo do terreno baldio no ecrã da empresa, mas a informação que acabei de proferir foi o golpe final que destruiu completamente o caráter, a honra e a carreira do Ricardo. Os murmúrios, os olhares de desprezo e nojo de todo o auditório recaíram sobre ele como milhares de agulhas. O Ricardo desmoronou-se completamente. As pernas fraquejaram e caiu na cadeira de pele. A boca balbuciava, incapaz de proferir mais nenhuma desculpa. Todos os planos, todas as conspirações vis dele tinham sido expostas cruamente sob a luz ofuscante da verdade. Ricardo Oliveira. Fiquei mesmo à frente dele, olhando-o de cima para baixo, na qualidade de presidente do Conselho de Administração, detentora de 85% das ações, declaro o seu despedimento imediato, retirando-lhe todos os direitos e cargos nesta empresa. Nesse momento, a porta do auditório abriu-se. O doutor Fonseca entrou, seguido por 2 agentes da Polícia Judiciária, em uniformes imponentes. Senhor Ricardo Oliveira, disse um agente, mostrando o mandado com o selo vermelho. Temos um mandado de detenção para o investigar por peculato e burla qualificada contra a organização. Queira acompanhar-nos. Sem gritos de inocência, sem resistência, o Ricardo foi algemado pelos 2 agentes com as algemas frias. Ao ser levado, passando por mim, ele levantou os olhos vermelhos e cheios de lágrimas para olhar para mim. Um olhar de arrependimento extremo,
mas demasiado tarde. Mariana, eu errei, sussurrou ele, com a voz entrecortada. Não erraste por traíres ou seres ganancioso, erraste porque pensaste que eu era estúpida. Respondi friamente, sem qualquer expressão. A porta do auditório fechou-se, levando consigo a figura do traidor. Virei-me e fiquei em frente ao grande ecrã, olhando para os acionistas e a direção ainda atordoados. A atmosfera estava silenciosa. Ajustei o casaco, respirei fundo. A reunião continua. Secretária, abra o slide do relatório do Plano de Desenvolvimento do quarto trimestre. A minha voz soou calma, poderosa e firme como a de uma rainha que acabara de recuperar o seu trono. Sangue e lágrimas foram derramados, mas não os meus. A peça na empresa tinha terminado. Agora é hora de voltar àquela casa, atirar o pedido de divórcio para cima da mesa e arrancar os últimos suspiros parasitas daquela família podre. O céu da cidade depois da tempestade estava estranhamente limpo, transparente e azul. Fechando a porta do escritório, deixando para trás o barulho do tribunal, os olhares curiosos e os mexericos do mundo, encostei-me à cadeira de pele macia, fechei os olhos e respirei fundo. Já não havia o cheiro nauseabundo a peixe podre e ódio, nem o cheiro a perfume barato e falso das amantes, nem a atmosfera sufocante e opressiva de uma casa com o rótulo de tradição e respeitabilidade, mas podre por dentro até ao âmago. Neste momento, no espaço que me pertencia apenas a mim, pude finalmente sentir o bater tranquilo do meu coração. Um silêncio absoluto, um pedaço de céu sereno que tive de usar sangue, lágrimas e crueldade para reconquistar com as minhas próprias mãos. Olhando para trás, para a jornada de 5 anos como nora na casa dos Oliveira, parece que acabei de acordar de um pesadelo longo e interminável. Houve uma Mariana ingênua, que sempre se iludiu pensando que bastava ser obediente, bastava ser tolerante e sacrificar-se, dar tudo de si e o seu dinheiro para cuidar da família do marido, que isso seria retribuído com amor verdadeiro e um lar tranquilo. Eu própria recolhi as minhas asas, escondi a perspicácia e a determinação de uma diretora executiva para vestir o avental de uma esposa e nora exemplar. Eu engoli silenciosamente as lágrimas de mágoa. Cada vez que era humilhada pela sogra com palavras cruéis, cada vez que o marido indiferente fugia às responsabilidades e empurrava todo o fardo para cima da esposa, eu acreditei que a tolerância da mulher era a cola sagrada que mantinha o lar unido. Mas enganei-me. Enganei-me dolorosamente. A tolerância incondicional nunca traz respeito. É apenas um fertilizante tóxico que alimenta a ganância sem fundo e o egoísmo extremo daqueles que não sabem valorizar. Eles viam o meu sacrifício como algo natural. Viam os meus bens, o meu suor e lágrimas como uma mina de ouro para explorarem à vontade, servindo os seus prazeres sujos e desejos vis. Um sogro que valorizava as aparências ocas, mas era irresponsável, uma sogra promíscua e descarada que se escondia atrás da máscara da moralidade, e um marido cobarde e calculista que apunhalava a mulher pelas costas. Todos eles conspiraram para tecer uma jaula invisível, tentando prender-me lá dentro para me espremerem até a última gota de sangue. Mas então, naquele momento fatídico em que estive no meio do terreno baldio, a olhar através do vidro embaciado do carro, a última fachada brilhante desmoronou-se. O despertar não veio com lágrimas de fraqueza, mas com um arrepio que me percorreu a espinha, despertando o instinto de sobrevivência mais forte dentro de mim. Percebi que não sou uma planta parasita fraca para eles pisarem à vontade. Sou uma árvore antiga que finca as raízes profundamente na terra, que estende os ramos para receber a luz do sol. Por que é que eu tenho de chorar e implorar amor a traidores? Por que é que eu tenho de usar a minha vida para proteger a honra de quem não tem um pingo de vergonha? No momento em que tirei friamente a chave do carro e a atirei para o esgoto escuro, foi também o momento em que atirei fora o jugo chamado dever de nora. Escolhi largar. Mas não foi o largar da rendição ou da fuga, mas o largar para me libertar e purgar. O desapego às vezes é doloroso como cortar a própria carne, cortar uma parte da nossa juventude. Mas se não tivermos coragem de cortar o tumor maligno, a nossa vida e o nosso futuro irão murchar lentamente. Escolhi levantar-me e enfrentar diretamente, usar o que há de mais afiado na razão, na lei e na independência financeira para destruir a ordem podre que eles me impuseram. O céu da cidade depois dos dias de tempestade estava estranhamente limpo, transparente e azul. Fechando a porta do escritório, deixando para trás o barulho estridente do tribunal, os olhares curiosos e os mexericos do mundo,
Encostei-me à cadeira de pele macia, fechei os olhos e respirei fundo. Já não havia o cheiro nauseabundo a peixe podre e ódio, nem o cheiro a perfume barato e falso das amantes, nem a atmosfera sufocante e opressiva de uma casa com o rótulo de tradição e respeitabilidade, mas podre por dentro até ao âmago. Neste momento, no espaço que me pertencia apenas a mim, pude finalmente sentir o bater tranquilo do meu coração. Um silêncio absoluto, um pedaço de céu sereno que tive de usar sangue, lágrimas, juventude e orgulho para reconquistar com as minhas próprias mãos. Olhando para trás, para a jornada de 5 anos como nora na casa dos Oliveira, parece que acabei de acordar de um pesadelo longo e interminável. Houve uma Mariana ingênua, que sempre se iludiu pensando que bastava ser obediente, bastava ser tolerante e sacrificar-se, dar tudo de si e o seu dinheiro para cuidar da família do marido, que isso seria retribuído com amor verdadeiro e um lar tranquilo. Eu própria recolhi as minhas asas, escondi a perspicácia e a determinação de uma diretora executiva no mundo dos negócios para vestir o avental de uma esposa e nora exemplar. Eu engoli silenciosamente as lágrimas de mágoa, cada vez que era humilhada pela sogra com palavras cruéis, cada vez que o marido indiferente fugia às responsabilidades e empurrava todo o fardo para cima da esposa, eu acreditei que a tolerância da mulher era a cola sagrada que mantinha o lar unido. Mas enganei-me dolorosamente. A tolerância incondicional nunca traz respeito. É apenas um fertilizante tóxico que alimenta a ganância sem fundo e o egoísmo extremo daqueles que não sabem valorizar. Eles viam o meu sacrifício como algo natural, viam os meus bens, o meu suor e lágrimas como uma mina de ouro para explorarem à vontade, servindo os seus prazeres sujos e desejos vis. Mas então, naquele momento fatídico em que estive no meio do terreno baldio, a olhar através do vidro embaciado do carro, a última fachada brilhante desmoronou-se. O despertar não veio com lágrimas de fraqueza, mas com um arrepio que me percorreu a espinha, despertando o instinto de sobrevivência mais forte dentro de mim. Percebi que não sou uma planta parasita fraca para eles pisarem à vontade. Sou uma árvore antiga que finca as raízes profundamente na terra, que estende os ramos para receber a luz do sol. Por que é que eu tenho de chorar e implorar amor a traidores? Por que é que eu tenho de usar a minha vida para proteger a honra de quem não tem um pingo de vergonha? No momento em que tirei friamente a chave do carro e a atirei para o esgoto escuro, foi também o momento em que atirei fora o jugo chamado dever de nora, para me transformar numa guerreira que protege a sua própria vida. A todas as mulheres irmãs que estão a ouvir esta história. Talvez algures por aí, em milhares de lares, também haja mulheres a carregar o fardo de um casamento infeliz, a chorar em segredo pela ingratidão da família do marido ou a culparem-se por não serem boas o suficiente quando são traídas pelo parceiro. Através da história cheia de sangue e lágrimas da minha própria vida, quero apenas transmitir-vos as palavras mais profundas, retiradas da minha própria ferida já cicatrizada. A primeira coisa é: nunca confundam sacrifício cego com o vosso próprio valor. Nós mulheres nascemos para sermos flores que têm o direito de brilhar, de perfumar, de serem acarinhadas, e não para sermos tapetes para alguém pisar. Diz o povo que a mulher deve saber recuar um passo para ver o mar e o céu, que a brandura dobra a força. Mas a realidade cruel provou que a brandura só tem valor real e traz felicidade quando é dada à pessoa certa que a sabe valorizar. Para os ingratos, para as famílias que desprezam a moral, a vossa cedência é apenas um sinal para eles continuarem a avançar, a desprezar e a explorar-vos mais cruelmente. A bondade sem limites de proteção é apenas um sinal de fraqueza. Vistam uma armadura de princípios. Qualquer um que atravesse a linha vermelha do respeito deve pagar o preço. Não tenham medo de serem chamadas de mulheres difíceis. Tenham medo de viver uma vida de submissão até à ruína e ao desgaste. A segunda lição de sangue que aprendi é que a independência financeira é o poder supremo e a boia de salvação mais sólida de uma mulher. Nunca entreguem toda a vossa vida, bens e futuro nas mãos de um homem. Por muito que eles prometam o céu e a terra, prometam proteger-vos para toda a vida quando estão apaixonados. As promessas dos homens às vezes só têm valor no momento em que são proferidas. Hoje podem chamar-vos rainha, mas amanhã podem usar o dinheiro do vosso suor e lágrimas para comprar casa para a amante. O facto de eu ter conseguido friamente recuperar tudo, encostar os traidores à parede, tirar-lhes todo o poder ilusório, não foi apenas porque sou inteligente ou cruel, mas porque tinha uma base financeira sólida.
a lucidez para estabelecer contratos legais claros e proteger-me desde o início. O dinheiro ganho com o vosso próprio suor, inteligência e esforço não é apenas algo material. É a vossa voz, a vossa autoestima, a vossa honra e o único bilhete que garante a vossa liberdade quando as tempestades da vida chegam. Trabalhem, ganhem dinheiro, aprendam constantemente e melhorem o vosso valor todos os dias. Quando tiverem a capacidade de se manterem de pé sozinhas, sem terem de pedir dinheiro a ninguém, nunca terão medo que o céu caia, porque vocês mesmas já serão o vosso céu brilhante. Uma mulher com dinheiro pode não ser completamente feliz, mas uma mulher com dinheiro certamente nunca terá de chorar na impotência e na humilhação. E por último, a vingança mais perfeita e dolorosa para os ingratos não é tornarem-se num demônio cheio de ódio como eles. A maior vingança é o desapego. Ao ver aqueles que me apunhalaram pelas costas terem de baixar a cabeça e confessar os crimes perante a lei, a tremer de medo e humilhação extrema. Confesso que não senti a satisfação extrema que tinha imaginado. No fundo da minha alma, senti apenas uma pena daquelas vidas corrompidas pela ganância. Usei o rigor da lei para os punir, para exigir justiça para mim mesma, mas depois de tudo, escolhi deixar o ódio sair da minha mente. Guardar o ódio por quem não merece só suja a nossa alma, prendendo-nos numa jaula do passado. Esta vida é impermanente, cheia de armadilhas, mas também muito justa. A lei do retorno nunca falha a ninguém. Quem semeia ventos colhe tempestades. A tempestade passa e deixa destroços, mas também leva consigo as falsidades. As pessoas podres devolvem-nos um terreno limpo e desimpedido para semearmos de novo. Não deixem que as pessoas podres vos tirem o sorriso, a bondade e a fé na vida. Um divórcio, um fracasso não é o fim de uma vida, é simplesmente o ato de fechar com força um livro mau para abrir um capítulo novo e mais brilhante. Hoje, de pé na varanda ventosa do arranha-céus, olhando para a cidade agitada lá embaixo, sinto o meu coração leve, sem os insultos cruéis, sem os cálculos enganadores e as facadas nas costas. Esta noite vou premiar-me com um jantar delicioso ao lado da minha filha e dos meus verdadeiros entes queridos, mergulhar numa música suave, e amanhã continuarei a roda viva de uma mulher independente e orgulhosa. Um pedaço de céu sereno abriu-se realmente diante dos meus olhos, vasto, brilhante e infinitamente livre.